podcast repleto de fúria. Saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos. E a paixão, segundo São João de Johann Sebastian Bach, demora mais do que combate em Storyteller. Galera do Nação Garou, aqui é Guilherme de Menor, vulgo Teto Distante, e eu duvido o Chocos gravar um cast sem falar nenhuma vez a expressão qualquer coisa do tipo. Fala galera, aqui é o Pedro Nogueira e eu já fiz um Senhor das Sombras que era cego e pintor. Mas, peraí, calma. O cast hoje não é sobre bizarrices e coisas ridículas. Então já que é assim, eu só quero saber, Pedro, se o seu pintor cego, se ele tava dando aula no beco de pintura ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. E uma fila de mendigos. Oi, é aqui que eu aprendo a desenhar um ovo? Obrigado, viu, de menor. Obrigado vocês. Nação Garou! Hoje nós estamos aqui com o nosso episódio 69 e, cara, bem, vocês que acompanham a gente sabem que, eventualmente, a quinta série, ela aparece quase como um totem de matilha aqui no nosso Garocast. E aí foi muito difícil a gente evitar a piada óbvia. Vamos fazer o episódio 69 sobre o que vai ser e tal. E aí teve a galera que queria que o episódio 69 fosse o episódio proibidão do Garocast, mas ele continua lá dentro da espiral da Wyrm mesmo, trancado a 7 chaves. E aí, só que a gente resolveu fazer um cast, então, sobre bizarrices. São as bizarrices não só de Lobisomem ou Apocalipse, mas também de RPGs no geral. E aí, quando eu tava fazendo a pauta, eu percebi duas coisas. A primeira é que eu podia largar a pauta pra lá, já que a gente ia tratar de bizarrices que se for da pauta. E a segunda é que eu pensei, porra, bizarrices. Com quem eu vou gravar essa parada? E aí, eu me lembrei de uma mensagem que veio pra mim falando: ô seu filho da puta, você vai ficar no cast me xingando só porque tem 20 anos que a gente não joga mais RPG? E aí eu mandei uma mensagem pro Guilherme, de Menor, que tá aqui hoje com a gente, que ele foi o meu primeiro narrador de Lobisomem o Apocalipse, lá em 1900, e um tempo que eu prefiro não falar, porque tá muito atrás. Como é que você tá, cara? Beleza? Bem demais, e vocês? Nós somos ótimos, eu tô bem pra caramba. Inclusive tô feliz de estar novamente aqui contigo, cara, porque fazia muito tempo que a gente não trocava uma ideia, né? Faz décadas que a gente não se fala e esse vai ser um reencontro explosivo. Porra, explosivo faz muito sentido com o que a gente tá prestes a conversar, mas beleza. Então, antes pra gente começar, cara, eu queria... Você já se apresentou como Teto Distante, fiquei satisfeito com a lembrança. De Augúrio e Tribo. Acho que por votação aí da maioria eu sou Peregrino Silencioso Galiardi, né? Votação da maioria não, pô, você mora longe pra caralho. Não vem com essa não. Então, é isso daí. A gente vai levar um papo aqui hoje, então, a respeito dessas bizarrices, desse lobisomem aí lá do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, as nossas primeiras mesas, porque eventualmente elas eram mais repletas de bizarrices. E aí, então, para isso, né, a gente juntou aqui hoje só nós três aqui mesmo, porque era quem estavam lá, as pessoas que estavam naquele momento. E aí o Pedro que começou a jogar com a gente e o de Menor, então, o meu primeiro narrador de Lobisomem Apocalipse. Além disso, de Menor ele tem outros títulos, né, de Menor? Tem um aqui que o Pedro vai brigar comigo, mas você já foi o melhor baixista de Montes Claros? Que não era difícil, né? Caralho, vou mandar essa mensagem pra tanta gente Brincadeira, gente. Não, brincadeira, hoje caralho. Tá bem melhor. Naquela época era tudo mato, cara. Tudo era mato ali. Não só música, RPG. Era o melhor baixista de Montes Claros, porque o de Menor era o único baixista que tocava as músicas que eu queria. Então... era o seu melhor baixista. Óbvio, foda-se. Então tem isso. E hoje o de Menor largou o contrabaixo. Então, Di, eu queria que você falasse um pouco aí para um breve momento de jabá antes da gente começar a nossa conversa. Então, eu tô meio peixe fora d'água um pouquinho aqui, porque faz 20 anos, gente, que eu não jogo RPG, como o Chocos falou, e a gente tava junto ali no início, eu fiquei 20 anos sem jogar, e hoje eu sou músico profissional, toco violino, sou violinista, compositor,
que é um trabalho completamente voltado para isso. Tem o meu disco lá no Spotify. Então, quem quiser descobrir um pouquinho desse meu trabalho de música instrumental, é só procurar aí nas redes Guilherme Pimenta, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Minha música tá aí disponível pra galera. E também estará aqui as redes sociais do Guilherme Pimenta. Porra, Pimentinha. Ninguém te chama de Almeidinha, não? Não. Mas beleza. Eu só queria fazer uma reclamação rápida aqui, que até hoje, passadas 2 décadas, eu não recebi ainda a minha fita cassete do De Menor ao vivo no banheiro. E isso me incomoda Aí é com profundamente. Chocos. Chocos é a única pessoa que tem essa fita, cara. Eu quero e eu não tenho. Grava outra, pô. Se fode aí. Vem com essa, não. Então, Vai valer dinheiro daqui a um tempo, hein, cara. Opa, eu tô apostando nisso. Então vamos lá. Pedro, cara, se liga, tá vendo aquele tambor ali da Assembleia? Eu vou pedir pra você tocar, porque se eu pedir pro de menor, ele vai me cobrar cachê. Chocos, chegou aqui um Niguará Kalindorani, que foi assassinado por um roqueiro e virou uma aparição. E tá trazendo aqui algumas mensagens pra gente. Que crossover é esse, bicho? Toma no cu. Saído dos anos 90, Niguará. Então, a primeira mensagem aqui é do Gustavo Frota, o por entre nós conhecido como Curi, o Curiosidade. Ele diz assim: um livro de saudação para qualquer ancião que estiver lendo isso e para qualquer membro do Caerne. Aqui é a Curiosidade dos Infantes, dos Senhores das Sombras, e venho aqui para falar sobre o Garocast de número 68, dos Dançarinos da Pele. Tópico que já esperava faz um tempo. Para o pessoal que já me viu no Discord da Nação, sabe que eu sou fiscal de nota de rodapé, e que melhor detalhe no universo de Lobisomem Apocalipse que peleiros e ronins. Eu acho que tem vários, mas vou continuar aqui. É uma ideia com puta potencial, mas que infelizmente foi deixado de lado. Já que praticamente quase todos os problemas que eu tenho com a tribo foram abordados por Vivox, Chocos e Pedro durante o cast, irei apenas pular logo para o que mudaria na tribo. Começando pelo Totem, concordo com Pedro que tem várias figuras que poderiam ocupar essa vaga além do Minotauro. Tanto figuras e conceitos americanos, como até mesmo os conceitos mundiais dos outros Homem-Esfera e Teriantropos, que são basicamente criaturas ou entidades que combinam características humanas com as de animais. Apesar disso tudo, também acredito que o Minotauro tem potencial e que basta mudar a caracterização de bosta que deram a ele, se aproveitando até dos eventos da Aventura Skinner para justificar essa mudança. Tomando como inspiração aspectos da cultura da ilha de Creta e dos mitos gregos e algumas referências literárias, eu mudaria a caracterização do Cabeça de Touro para a de uma figura um pouco mais dual e lúdica, tanto fera como homem. Seria um monstro que vagueia pelo labirinto e que a única maneira de lidar com ele é encarando-o, do contrário estará fadado a ser consumido pelo mesmo. Numa representação bem 8 ou 80 do indivíduo encarar seus aspectos mais problemáticos ou ser destruído por eles. Pessoalmente não me importo com a prática da adoção de ronins. Compreendo o ponto de vista da Vivox e do Pedro e admito que é até meio broxante o cara simplesmente ser aceito, enquanto o outro teve todo o trabalho de coletar 5 peles e realizar o ritual. Porém, existem 2 pontos importantes a se considerar. O primeiro é que eles precisam de toda a ajuda possível, e se os ronins são tanto mão de obra indispensável, como até mesmo material para reprodução e para gerar uma nova geração, o livro dos Outcasts até apresenta uma situação de ronin cruza com uma peleira, e o segundo aspecto é que o ritual do renascimento sagrado é muito mais um rito místico para se tornar um metamorfo do que um rito de passagem para se tornar um membro dos peleiros. O que talvez funcionasse para nivelar a situação seria colocar que até os ronins, antes de serem aceitos na tribo, precisariam auxiliar na caça e coleta de peles, ou até mesmo que estar dispostos a ceder a própria pele aos seus companheiros em caso de morte. É interessante isso. Agora, minha resposta para o desafio de posto é: os dançarinos da pele seriam tanto revolucionários e testa de ferro da nação Garou, pois ao mesmo tempo que eles trazem uma certa esperança, afinal são uma nova tribo, um novo método de repor estoque Garou e matar servo da Wyrm,
também tem um aspecto que eles são risco e prova de quando na merda os garotos estão para correrem a eles. Eles seriam meio que uma frente de vanguarda. Só acho que antes dessa união com a Nação Garou, provavelmente ocorreria a caça e extermínio do campo de seguidores de Hyde. E é isso. Desculpa pelo e-mail longo, mas gosto bastante do tema, então é difícil me conter. Espero algum dia conseguir desenvolver algo dos peleiros na América, em especial na América Latina e no Brasil em Fúria, junto com a Nação Garou. Cara, várias coisas aqui a apontar. Eu achei interessante o que você falou sobre o Ronin, realmente, de dar tarefas específicas para ele, para que ele se prove perante os peleiros verdadeiros, uma vez que eles não teriam tido todo o trabalho árduo de coletar cinco peles. Mesmo assim, eu acho que aceitar muito o Ronin poderia descaracterizar um pouco a tribo. Eu tenho esse receio. E, aliás, não só descaracterizar a tribo, como descaracterizar os Ronins também, né? Na hora que aceita o Ronin, o cara já não é mais Ronin. Então, tipo, vamos lá recorrer aos Ronin. Não, cara. Os Ronin, eles são, tipo, o cu do mundo de Lobisomem Apocalipse, até pros dançarinos da Espiral Negra. Eu não... Enfim, eu particularmente não gosto da ideia. Eu quero dizer que a ideia de desenvolver um material de peleiros me atrai muito. E que parte dessa ideia ela já está sendo, pelo menos, pincelada, não desenvolvida, de fato. Mas daqui a pouco está saindo o Sangue Nativo. Talvez você esteja ouvindo isso, já tenha saído. E lá a gente tem espíritos relacionados potencialmente aos peleiros. Eu não vou dizer mais nada porque eu quero que você pegue e leia. Então, dá uma conferida lá. Sobre o ritual do renascimento sagrado não ser o ritual de passagem, né, que torna o cara o membro da tribo, cara, eu sei lá, eu meio que discordo, porque isso foi até uma ideia que o Chocos tinha dado durante o cast, me convenceu, porque assim, já é um trabalho tão difícil, tão árduo, que ele ter que se provar depois disso tudo, pra mim parece até um insulto. É tipo isso, o cara vai, arruma as peles lá, se fudeu todo, aí pronto, agora são metamorfos, cara, opa, beleza. Agora vamos ver se você pode andar junto com a gente. Lá tomando cu, entendeu? Ainda mais que se eu for comparar com os rituais de passagem que são sugeridos para as 13 tribos, você tá doido, cara. É tudo muito mais fácil do que arrancar 5 peles de metamorfo. Nem compara. Eu acho que na ideia, quando o cara faz isso para um lobisomem e ele faz o ritual do sagrado, ele se torna um dançarino da pele. Ele não se torna um garou, ele não se torna um lobisomem, ele não se torna um metamorfo. Se tiver a gente está falando aqui da pele de lobisomens, né? Então ele se torna um dançarino da pele. Ele só pode ser um dançarino da pele se ele passar nesse ritual de passagem. E lembrando que aqui a gente está assumindo que é um ritual de passagem, assumindo que os dançarinos da pele eles vão ter uma ritualística ou uma tradição, sei lá, de alguma maneira parecida com a das 13 tribos da Nação Garou. Então, eu não vejo motivo nenhum para qual o cara ele teria um outro ritual de passagem. Talvez, assim, futuramente ele tenha que se provar novamente na questão de posto, etc. E eu imagino que eles teriam, sim, uma ritualística, porque a tribo nasce com ritual, e também a referência deles seriam as outras tribos. Ia ser só natural. Mas eu acho que, assim como eles não são Garou verdadeiros, a ritualística deles ia ser meio que inventada, copiada. Exato. O Xerox da Xerox. Bem, valeu o e-mail aí, Curi. Vamos lá agora para o nosso segundo e-mail, que é o e-mail do Carlos Roberto Júnior. Um wave de saudação à matilha de ouro da internet brasileira. Subimos um degrau aí. Espero que os espíritos da Weaver os encontrem a tempo da próxima leitura de e-mails. Aqui quem fala é o Buraco, amigo da roupa suja, galearde dos presos de prata, e após anos afastados, eu não sei o meu posto. Retcon, eu era Aron há 15 anos, mas a gente amadurece. Eu acho que você ganhou um posto só por essa frase. Eu me lembro de você quando você era Aron dos presos de prata, Cliat, quando a gente lançou, então, o Lobisomem, o companheiro do narrador. O Buraco participou do lançamento, com parte da tradução e da revisão também. Eu só quero dizer que Buraco, amigo da roupa suja, é nome garoto de roedor de osso. Parece que tá falando sobre a freada na cueca, cara. Porra. Mas isso foi lá em 2006, então pode ser que você tenha upado alguns postos. Mas aí, porra, né, perde posto quando muda. Vamos lá.
Com a expansão da tribo dos dançarinos da pele no W20, é impossível ignorá-los e, com isso, o ritual do renascimento sagrado, nome mais genérico impossível, deixa de ser um segredo para as demais 13 tribos. Assim, uma possibilidade para os dançarinos da pele no W5 seria o fim da tribo como conhecemos, com a morte de muitos de seus membros e a repatriação de alguns para a nação Garou, sendo um campo de cada tribo dos parentes premiados e de eventuais Garou caídos em batalha que presenteiem, com aspas, os parentes com suas peles, o que dá um puta gancho para histórias de parentes, em especiais dos Senhores das Sombras. Com isso, os True Skin Dancer from Hell seriam os mais radicais e leais ao Samurai e os mais odiosos, abraçando ainda mais o Minotauro, ao Wyrm e o ódio à nação Garou. Um forte abraço a todos e ouçam o DS10 Podcast. A gente tem até um episódio sobre RPG em que eu falo 1 minuto e meio. 1h30, talvez? Pela notação aqui que ele usou, 1 minuto e meio. Vamos esperar que não. Vamos esperar que não, mas vamos lá. 1 minuto e meio ou 1h30 sobre o mundo das trevas. Atenciosamente, Carlos Roberto Júnior. É o buraco, cara. Para mim é o buraco que tá falando, o que pode ser um pouco problemático. Porque buraco falando é tipo um peido. O Buraco, se for 1 minuto e meio, manda pra gente no que a gente anexa em algum Garocast. Porque... Exato. Mas aí, ó, aqueles intrusos, né? Se você quiser ampliar esse 1 minuto e meio, chama a gente vai colar lá no DS10 e vamos lá falar sobre RPG também. Cara, essa coisa do campo de parente premiado me lembrou o livro de live action, né, pro LARP de lobisomem, porque o LARP ele funciona no mesmo universo, mas ele é ele é bem desassociado do metaplot, até porque os eventos que acontecem nos diferentes lives, eles vão interferir naquele metaplot. Mas quando eles lançaram, então, um livro básico de lobisomem para o Mind Ice Theater para 20 anos, né, que é o LARP lá de lobisomem, eles tinham algumas grandes diferenças de metaplot e tinha uma situação que é em específico que os parentes eles virariam lobisomens quando mordidos por um lobisomem. Então, se um lobisomem morder uma outra pessoa, tipo, isso não acontece nada. Mas se você morder um parente, alguém que tem um sangue Garou, entre aspas aqui, inativo, você pode ativar a transformação, você pode transformar aquele cara num metamorfo, de certa forma. Eu não vou lembrar aqui agora exatamente como que isso acontece, porque não era uma coisa só assim, morde o cara e é isso aí. Mas ia ser curioso ter uma coisa assim nesse sentido, né, porque eu imagino que esses parentes, agora eles foram elevados à classe de lobisomem. Então eles são a coisa do parente premiado. Não sei se dentro da sociedade eles eles estariam equilibrados aos outros Garou. É curioso, é uma ideia bem interessante. Eu não gosto, no entanto, de repatriar, mas... Beleza. Expandindo nessa sua ideia aí, eu gostaria muito que houvessem alguns critérios aí para esse lance de transformar o parente. E seria estar determinada a lua para que aquela transformação ocorresse. E o cara, ele não vai se tornar Garou, não. Ele vai se transformar num lobisomem feroz durante aquela lua. Mais voltado para a questão do mito clássico de lobisomem. A maldição do Lycan lá dos garras. Porque aí você valoriza a ideia da mitologia clássica e você também justifica transformar o parente num lobisomem selvagem para a Batalha do Apocalipse. Tipo assim, é um último recurso místico que ficou disponível para os Garou, e então eles tipo assim, fazem com que os parentes engrossem suas fileiras, não como Garou verdadeiro, mas como lobisomens selvagens mesmo. Eu acho isso bem da hora. Bem, então tá aí a resposta aí do Carlos Roberto Júnior, conhecido também como Buraco, amigo da roupa suja. Valeu aí, mano, a mensagem. E essas são as nossas mensagens de hoje, certo, Pedro? Certo. Agora, cara, vamos correr logo daqui, porque o Niguará tá ali negociando com o engenheiro do vácuo. Ele acabou de adquirir uma jetpack. Tamo fodido. Jesus Cristo. Então tá bom. Vambora logo, antes que os caras vão chamar, sei lá. O spawn pistoleiro.
Antes que apareça o spawn pistoleiro. Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre bizarrice. Então, beleza, vamos lá, galera. Esse papo aí, vamos retroceder um pouco aí no tempo e voltar, então, com toda aquela bagagem lobisomem, segunda edição no máximo, adolescência, as bizarrices e tal. Mas eu conheço a história do Pedro e de melhor, como é que você começou a jogar lobisomem, velho? Comecei com Batutinha, que também já participou aqui de um dos primeiros casts. A gente começou junto, foi ele que me apresentou, a gente começou jogando D&D, na verdade ele jogava há alguns anos, e ele me chamou pra jogar e eu achei muito, muito foda, a gente jogou algumas campanhas, e aí acho que quando a gente migrou pro Storytelling, que foi quando a gente começou a jogar com você, eu já tava jogando um pouquinho de vampiro com ele na época, eu lembro que eu fui, tipo, da galera assim, eu era o que tinha o livro do vampiro, não sei se era a primeira edição ou a segunda, da capa verde, né? Segunda. O da segunda edição, exatamente. Aí quando a gente se encontrou, acho que você já tinha o lobisomem, e aí começamos assim. Batutinha que tinha, porra, de menor, não lembro de porra nenhuma mesmo, impressionante. Você tinha um caderno de vampiro, que eu me lembro perfeitamente, que você escrevia lá NPC por NPC, você jogava com o João Vitor, você lembra o Pedro João Vitor que fez Deus isso? me livre. Opa! E aí você tinha isso, e Batutinha tinha um livro de lobisomem, que depois ficou comigo esse livro. Que eu troquei num livro de D&D que eu tinha e passei pra ele, e ele ficou com isso. Isso. E você sempre narrou? Você não narrava D&D? Então, eu acho que quando eu fui pro Storytelling, eu já fui direto narrando, assim. Eu tive uma experiência bem curta com D&D nesse início, e aí quando comprei o livro de vampiro, eu achei muito foda, li, aí quando eu descobri o lobisomem, li também. Acho que eu já comecei quando eu comecei com você e com o Batutinha, eu já tava narrando, assim, e é engraçado que a gente passou muito tempo, né, muitos anos jogando, e eu não me lembro de nunca ter jogado, cara. Acho que eu sempre quis ficar nessa posição de narrador. Então, eu acho que eu ia começar o cast a partir daí. Então, porque eu me lembro de você sempre narrando. Eu, inclusive, sei por que você sempre narrou. Tenho certeza disso. Você era um péssimo jogador, chato pra caralho, ninguém queria jogar com você. Aí a gente, não, põe ele pra narrar que ele gosta e não fica enchendo o saco da gente. O goleiro, né? E narrava muito bem, né? Tá certo que eu não comecei a jogar com vocês na mesma época, eu cheguei mais tarde, mas, pô, assim, cara, é uma parada que sempre me impressionou que uma pessoa conseguisse criar umas histórias tão fodas sem ter lido o livro, saca? Isso é um elogio sincero, porra, porque todos éramos adolescentes e tal, o costume que eu tinha com RPG até aquela época era uma coisa muito, muito menos narrativa e muito mais voltada para o game, para o sistema. Aí quando eu fui jogar com vocês, eu lembro de gostar pra cacete, né? Achar o jeito que você narrava de menor muito... Porra, não tem outra palavra, muito envolvente e muito engraçado em certos momentos também, saca? Mas eu preciso me defender, hein? Eu acho que eu li os livros, só que eu não consegui acompanhar. Calma. Deixa eu falar primeiro. Que o cara você vem no meu cast contar mentira pra mim de coisa que você fazia há 20 anos atrás e eu tava lá, seu vagabundo. Cara, se eu não tivesse lido os livros básicos, eu não ia conseguir narrar, sacou? Os livros básicos eu tenho certeza que eu li. Só que o lance foi que, tipo, o Chocos, cara, ele começou a virar o cracudo do lobisomem, sacou? Ele começou a comprar livro. Virar o que ele é hoje, né? Caralho, e lia assim desenfreadamente e eu não conseguia acompanhar, cara, porque eu tinha uma vida ali também, né? Tinha escola, e eu tava tocando violino também, tinha que estudar violino, tava querendo fazer música, tinha que estudar muito e tal. E o cara emburacou ali no lobisomem, cara. E ele chegava e falava uma parada, ele, não, nesse livro aqui, tá falando isso não, você é burro, você não leu não, cara. Pô, velho. Não, peraí. Ó, os dois relatos têm muita validade, hein? Eu conheço vocês dois. Que vagabundo, é o bicho Na que verdade, ótimo. eu vim nesse cast só pra me defender aí, cara, porque meu nome foi falado aqui tantas vezes, blasfemado. Mas, ô de menor, tá bom, você leu, vou considerar que você leu. Os básicos ele leu, tanto
porque ele sabia Cara, as não é regras. possível você narrar sem ter lido o básico, por favor, né? As regras o de menor sabia. Eu vou deixar passar essa daí, mas de fato as regras Mas você a sabia. minha questão é o seguinte, eu também comecei a jogar Lobisomem na segunda edição. E acho o livro muito bom, né? Mas só que eu sei que ele não fornece bases muito boas para o cara narrar e fazer uma história super envolvente. Ele ainda é um pouco falho nisso. E aí eu achava que você narrava muito bem, assim, como se você tivesse um domínio ou da arte de narrar, ou dos personagens, dos NPCs, que tornava o jogo muito mais, divertido mesmo. Cara, eu acho que faz sentido o que você tá falando, mas ao mesmo tempo eu acho que são coisas independentes, sacou? Você saber narrar e saber criar uma história envolvente independe até do sistema. Você pode ser um bom narrador em qualquer sistema, desde que você, né, tenha essa preocupação, por exemplo, em criar coisas interessantes, em motivar os jogadores. E isso pra mim era muito forte, sacou? Eu lembro que a gente jogava todo final de semana, né? Não sei acho que a gente jogava todo sábado ou todo domingo. A gente jogava os durante dois. a semana, cara. Às vezes a gente jogava os dois, né? Sábado domingo, na eu minha ficava casa, durante a domingo semana. na casa do Batutinha. Exato. Eu ficava a semana inteira, cara, pensando o que ia acontecer nas próximas, sacou? Planejando como é que eu ia matar Chocos e Batutinha. É verdade. Eu achei que esse assunto ia demorar pra chegar. Não, zoeira à parte, mas era isso, cara. Eu era muito vidrado na parada, assim. O Chocos falou que eu tinha um caderno, né? E realmente, assim, eu ia a fundo nos NPCs, sacou? Anotava muito sobre cada um. Na próxima, tal cara vai entrar e fazer não sei o quê. Eu sempre via um filme e ficava empolgado. Acho que vou fazer uma parada parecida, que eu acho que dá certo aqui e tal. Eu tenho uma lembrança muito vívida de, tipo assim, gargalhar, mas gargalhar da barriga doer nos seus jogos. E era muito legal mesmo. Eu me lembro muito disso e, enfim, é meio a minha escola, vamos dizer assim, de narrador, porque tem muitos métodos que o de menor usava aí na hora que ele montava o jogo, nem tanto na narrativa dele, até porque acho que nós somos bem diferentes nesse estilo, mas a coisa de ele fazer um diário de campanha e a maneira como se anotava, a maneira como você ia separando as características dos personagens e dos NPCs, então eu me lembro que era sempre assim, tinha o nome do cara, entre parênteses, a raça, a tribo, o augúrio, o posto e o conceito dele, natureza e comportamento, que era meio pra guiar. Até hoje eu faço esse tipo de coisa quando eu tô preparando os meus jogos. E eu me lembro de ter esse visual, porque o de menor não só não lia, como as coisas, elas ficavam todas na minha casa, não sei se você lembra disso, de menor. Mas sim, claro. Era eu que ia com a mochila, que eu tinha os livros, e aí ele levava um tanto de papel, na hora que ele terminava, eu colocava os papéis todos dentro do livro, e o livro voltava pra minha casa. E eu me lembro disso, de ter, né, os lances das anotações, nunca era um trem assim, nossa, secreto e tal, isso aqui não pode de jeito nenhum e tal. Quando era, eu lia mesmo assim, foda-se, mas... E eu me lembro dessa organização visual que foi me ajudando bastante, né, quando eu passei a narrar, que eu passei a narrar por causa sua, porque você foi embora de Montes Claros e eu não ia jogar mais RPG. Então, ué. Eu falei, porra, então eu vou pegar isso daqui. Então, muito disso veio muito reflexo. E eu me lembro dessa coisa, que agora, um momentinho de defesa minha, eu nunca parei, isso quem fazia era Batutinha, mas eu não tava narrando lá, e eu chegava e falava, não, nem fudendo, no livro não era assim. A gente conversava sempre muito, antes e depois dos jogos. Isso era foda, né, cara? A gente passava o dia inteiro jogando, aí acabava o jogo, a gente ia comer e continuava falando do jogo pra caralho. Uai, aí agora a gente montou um cast pra poder fazer isso, que era o que o Pedro fazia. Bom demais. Mas eu me lembro muito disso, e você mencionou, cara, porque isso, eu sei que a gente vai falar ainda, vai chegar nas bizarrices, mas, tipo, tem uma pergunta que é meio crucial aqui, porque com toda aquela, de certa forma, aquela dificuldade, né, porque isso, a gente tá falando de 99, não tinha material, a gente morava no cu do mundo, que é Montes Claros. Internet, gente, não era essa internet, não tinha, eu até tinha livros de lobisomem, em especial os livros da tribo, os livros que a Devi foi lançando, mas o material todo, ele demorava pra chegar, era tudo não muito... Existia PDF. Não existia PDF, tipo,
não tinha essa ideia, Comprava livro no posto de gasolina, né? Pois é, velho, Montes Claros era muito fodido, né? No posto de gasolina que a gente comprava livro de RPG. Mas enfim, tinha tudo isso e tinha essa dificuldade de informação. A informação disponível, que eram os livros, você não lia, você lê o básico, beleza, mas no geral era o que você falou e tal. E ainda assim, cara, os jogos eles eram extremamente criativos, os jogos eram extremamente imersivos, era massa pra caralho e, tipo, agora, enfim, agora você já tá aqui, foda-se mesmo, né? Mas, tipo, sem dúvida nenhuma que até hoje, assim, eu falo, porra, não, de menor foi o melhor narrador de lobisomem. Caralho, que honra. Não, mas de verdade, de verdade. E o que é bizarro, porque, tipo, eu gosto do Metaplot, eu sei essa porra nenhuma do Metaplot, eu sei disso. E eu tô falando isso sem nenhum tipo de ofensa, mas é verdade. E cara, pra mim também, o que é mais bizarro é porque eu joguei muito menos com vocês. E até hoje eu lembro de detalhes das aventuras que eu participei, sabe? Então, sei lá, realmente muito, muito marcante mesmo. E aí, pois é, de onde que vem isso daí? De onde que você já não leu? Como é que você fazia jogo foda sem ler porra nenhuma? É isso, a pergunta é essa daí. Então, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei, assim. Primeiro que eu gostava pra caralho, então eu ficava meio que imaginando a semana inteira como é que a parada ia. E outro detalhe que eu acho que tem muito a ver é que, porra, eu parei de jogar, né? Eu não continuei como vocês, mas, cara, o RPG mudou minha vida no sentido de conhecer paradas que talvez eu não conhecesse, saca? De ir atrás de informações. A gente ia jogar, sei lá, era medieval em tal país. Eu ia atrás saber tudo daquele lugar, sacou? Eu lembro que eu sempre fui muito ligado nesse lance da geografia do lugar. Eu joguei em São Francisco, como é que é o clima lá? Como é que é o solo? Como é que é não sei o quê? E numa época, como você falou, que não, era difícil pra caralho, né? Porque não era no Google e digitar. A gente tinha que ir atrás de ler livro e tal. Então talvez eu me preocupasse muito mais com essas paradas do que com saber o metaplot, por exemplo. Era muito mais importante eu criar uma parada envolvente e você falou, acho que era um pouco do equilíbrio das coisas, assim, de ser envolvente, de ser criativo. E acho que eu tenho essa preocupação, assim, né, das pessoas estarem se divertindo, sacou? Porque acho que se as pessoas estão se divertindo, eu vou estar me divertindo também. Então, meio que inconscientemente, isso ia me movendo a criando cada vez mais coisas e acho que era o que ia dando certo, assim. Eu não sei dizer se tinha uma forma exatamente, mas era esse misto aí de empolgação com saber ao máximo sobre aquele lugar, com criar coisas interessantes, inusitadas, engraçadas, às vezes, marcantes. Pegar a galera desprevenida, eu adorava, assim, de ter situações de plot twist, assim, né? Tipo, você tá esperando uma parada e de repente vem outra completamente diferente. Eu lembrava de ver a surpresa da galera, assim, falava, nossa, foda, tem que criar algo mais foda do que isso. Era por aí. Eu me lembro, você tá falando de criar algo mais foda, eu vou traduzir isso pro nosso ouvinte. O criar algo mais foda era criar um NPC mais forte que pudesse matar eu e o já mencionado Batutinha. Porque se eu joguei por 5 anos com o de menor, foram 5 anos que ele queria matar minha Fúria Negra e o Cetita do Batutinha, que agora a gente já começa a falar, então, sobre as bizarrices, né? Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que de menor ele já sonhou com a Monastul, o Cetita, porque no dia que ele colocou um NPC que Batutinha ficou puto, jogou a prancheta na mesa e falou, você tá doido, você tá insano, eu vou parar de jogar com você. E falou, meu Cetita vai voltar. Foi o mendigo da granada? Não, isso acontecia com frequência, a gente chega lá. Da granada. Aí, depois que ele falou tudo, Batutinha falou e virou assim e falou, meu Cetita, sei lá, vai pegar um avião, vai pra puta que pariu, vai voltar pra casa. Aí de menor, beleza, acabou a sessão. Aí ele abriu o papel, que ele sempre fazia anotação após a sessão, abriu o papel e ele escreveu, tipo assim, 25 de março de 1999, eu venci a Monastul. Que filha da puta, né? Eu acho que esse jogo foi virando isso, cara. Era vocês tentando ficar mais overpower ainda, porque chegou uma hora que ficou sem noção, e eu tentando acabar com aquilo, sacou? Tipo, cara, vamos, né? Tem limite essa porra aí. Não tinha limite, tipo, eu tentava fazer uma parada. Quem que era esse NPC?
o Príncipe Ventro de Londres. Cara, você tá fudido, você vai me perguntar, eu vou lembrar das coisas. Eu sei, não é nem que eu vou me lembrar, eu já me lembro. Que foda. Beleza, aí virou essa coisa do Contra. E aí agora, né, a gente já começa com essa bizarrice. Então, de que você se lembra, qual foi a bizarrice que você fez no jogo que você falou, tipo assim, não, vou colocar esse aqui porque foda-se mesmo. Cara, eu vou falar uma parada agora que eu acho que vocês vão rir ainda mais, mas pra mim nada era bizarro, bicho. Tudo fazia sentido na minha cabeça. Véi, onde é que você morava? Porque os mendigos jogavam granada na gente, doido. Os mendigos doidos. Cara, mas eu sempre tinha uma desculpa, bicho. Às vezes o cara que queria matar ele, foi ali pro mendigo e deu uma granada e falou, cara, quando esse cara aparecer, só essa granada aqui, toma $50. Pronto, fácil. O bicho, que o cara tá falando, tipo assim, aí você mata o mendigo, vai lá revistar, tem $50. Aí, pô, não, porque o mendigo tem $50 porque foi subornado pra tacar uma granada numa pessoa, porra. Se você trocar o motivo, eu vou te dar. Eu falei que o submundo de São Francisco era bem específico, né? Tinha galera jogando granada, fazendo pintura, várias coisas bizarras aconteciam lá. E a matilha do porco premiado, bicho. O porco premiado aí, ó. Isso aí, por exemplo, algumas pessoas podem achar bizarro. Eu acho genial, sacou? Cara, eu acho genial. Eu não acho bizarro, não. Levando em consideração que era o totem, né? Da matilha de roedor de osso, acho fantástico. Uhum. Esse jogo também, ele tinha uma carta branca também pra ele funcionar de qualquer jeito. Porque a gente tinha praticamente 2 jogos, que era o jogo do Cetita e da Fúria Negra, que era o jogo que a gente sempre jogava, eu, você e Batutinha, e tinham pessoas que chegavam e fizeram parte dessa mesa, entraram, saíram e tal. A gente teve Azul, teve Mike, que parece o Cetita, que tem uma cobra na cabeça do livro de vampiro. E acho que o Pedro não chegou a jogar esse jogo. Você jogou, Pedro? Acho que Não. Esse não. A minha primeira aventura com vocês foi já na que a gente chama de Válvula. Então, esse jogo ele tinha o nome de Válvula porque foi um dia que a gente foi jogar. A gente ia jogar RPG e era férias. Aí tinha os Barlac. A República Barlaquiana estava toda lá em casa. Então eram 3. Eu, Pedro, o irmão do Pedro, Batutinha. Cara, sei lá mais quem. Tipo, a galera Samuel. toda. Samuel, Azul, André. Então, tipo, devia ter umas 12 pessoas. E aí o de menor chegou e falou, não, beleza, eu não vou jogar, não vou narrar o Cetita e a Fúria Negra, porque, enfim, entre aspas, é o nosso jogo sério. Vai bagunçar nosso tesouro. Tipo isso. E a gente jogava isso há anos. Então vamos fazer uma outra aventura, vamos jogar outra aventura, que na verdade a gente também já tinha começado, que ela virou a válvula, porque ela era a válvula de escape. Juntava gente, não, então mete essa aventura aí, vambora. E aí ela tinha um tom que ela tinha que abarcar todo mundo, ela tinha um tom cômico, era uma coisa de férias e tal. E ela tinha que ela tinha que funcionar de uma maneira que o cara ele podia vir jogar com a gente e na semana que vem ele voltou pra São Paulo e foda-se, esse personagem não existe mais, né? Então tinha que ser uma coisa meio assim. E aí nessa o Pedro entrou e aí foi nessa. Esse jogo foi bom demais. Assim, não foi a única aventura que eu joguei com o de menor narrando. Eu lembro também a mais séria que a gente jogou da Idade Média, né? O Marcelo e André. Aquilo foi bem, bem diferente. Meu personagem morreu uivando. O jogo estava com o Senhor das Sombras e eu com um preso de prata. E ele me jogou pra morte na mão de André Cabeça, que ele tava jogando com um vampiro. Aí foi isso, né? Meu personagem morreu lá tentando chamar os outros pra salvarem ele, mas não deu certo. Esse jogo foi muito bom, mas era outra vibe totalmente. Ele era bem sério. Uma parada que eu tenho impressão também, ouvindo vocês, assim, é que parece que com o tempo as coisas foram ficando muito mais separadas, porque na minha época, na nossa época, essa do início, a impressão que eu tinha é que a gente não jogava lobisomem, a gente jogava storyteller, sacou? Tanto que se um quisesse jogar com um vampiro, o outro com um bastard, o outro com um lobisomem, tava tudo certo, vamos dar um jeito aqui de dar certo. E parece que com o tempo foi ficando estranho pra vocês isso, né? Eu acho que os livros, os suplementos, eles vão deixando o jogo um pouco mais separado, porque vai explicando cada setor do universo melhor. Aí você vê que algumas coisas não são tão... Não dá pra combinar tão bem assim, não são tão compatíveis. Quanto dá a entender ao ler o módulo básico, talvez. E eu acho que tinha um outro fator, e tipo,
Eu acho que isso permitia muitas dessas bizarrices de aparecer, tá? No sentido de que... porra, porque aí foda-se. Se você para pensar, já é bizarro. A gente tinha um jogo em que a gente tinha dois personagens. Um era uma Fúria Negra, o outro era um Setita. E eles eram aliados. Tipo, quando que isso acontece? Em lugar nenhum. Se você parar e for ler a fundo, né? Os livros de lobisomem e os livros de vampiro. Mas tinha um outro fator também que era, justamente pela falta de material, era aquela coisa. Cara, comprei esse livro aqui, comprei o livro dos Bastet. Eu vou jogar com Bastet, foda-se, porque eu vou ter que usar esse livro. Eu não comprei ele pra nada, né? Então, não era fácil, né? Então, eu trouxe aqui e vou jogar com Bastet. Então monta seu Bastet aí. E beleza, aí eu fui e montei. Só que do mesmo jeito que eu montei, sei lá, o Pedro tinha um livro de múmia. Aí ele queria usar a múmia dele. Aí, porra, beleza, vamos fazer um jogo aqui. E é isso aí mesmo. E foda-se. Então a gente jogava muito assim. E é o que eu falo que era o RPG de 16 anos. Que era a idade que a gente tinha, mais ou menos. Eu tinha toda essa pegada, essa liberdade, acho que trazia muita coisa, sei lá, eu me lembro de jogar, por exemplo, com um robô, um ciborgue, um troço assim, que você criou, porque você tinha visto um filme, você tinha achado do caralho, aí você falou, achou, eu queria trocar de personagem, você fala, não, você joga com um personagem que eu vou te passar o personagem? Eu falei, jogo. Aí você foi e me passou a ficha, falou, você vai jogar com esse personagem aqui, ele é tipo um T-1000, vai. Eu, beleza, joguei. Foi bizarro pra caralho. E eu joguei com esse personagem, o Pedro vai conhecer. Eu joguei na Crônica de São Francisco antes de eu jogar com o Pivete. Foi mesmo? Foi. Batutinha já jogava com o Mago, que aí vai ser torturado. Corta os dedos dele fora, porque é assim, a tortura é assim. Aí Batutinha pegou a prancheta, jogou, falou que de menor tava maluco e que ele ia nunca mais jogar com de menor. Pô, aí tá vendo? Tinha isso, chegava um com o Mago, chegava um com qualquer coisa, com o demônio, e rolava, né, bicho? Uhum. As suas bizarrices, na sua cabeça, então, elas eram justificadas. Você não cometia bizarrices, é isso. Na época, pra mim, fazia total sentido, cara. Eu lembro de preparar, assim, ficar a semana inteira pensando na parada, chegar lá e fazer, e aí você tinha essas situações, né? Do cara levantar e jogar a prancheta na mesa e sair puto, assim. Porra, cara, mas na minha cabeça isso total faz sentido. Se quiser, eu te explico aqui. Se tiver paciência, eu te explico por que isso aconteceu. Se fosse hoje, se você estivesse me contando, talvez você falasse, nossa, que imbecil, né, cara? Como é que o cara foi fazer isso? Beleza, mas e você se lembra de alguma bizarrice que os jogadores fizeram? E aqui agora a gente dá nome aos jogadores. Pode ser eu, pode ser Pedro, pode ser qualquer outro, não tem problema. Cara, eu lembro que o Felipe teve uma parada de... Foi ele que teve um negócio do olho biônico? Caralho! Oh, meu Deus. Cara, a gente sempre cita esse. Caramba. Foi ele. Essa foi uma parada marcante, por exemplo. Vale a pena lembrar, só pro ouvinte aqui, que o cara ele foi jogar com um Endigo, que tinha um olho biônico, porque sim. Nossa. E que ele colocou manha 5 na ficha. Aí a de menor perguntou, manha 5? Que porra é essa? Não, meu personagem tem as manhas. E tá explicado, Felipe Xavier. E o Pedro, você se lembra de alguma bizarrice, você como narrador? Caraca, não vou saber mencionar agora, assim. Com certeza tem várias. Mas lembro mais assim como na posição de jogador e tal, né? Porque na adolescência eu jogava, eu quase não narrei quando a gente era mais novo. E aí eu acho que depois que eu comecei a narrar tinha alguma noção mais do jogo. Não que eu não tenha cometido nenhuma bizarrice, porque lógico, né? Mas é mais como na posição de jogador. Mas você lembra de alguma coisa você narrando que você, em retrospecto, acha assim? Cara, teve a clássica, a gente já mencionou aqui, aí o de menor já tinha saído de Montes Claros, eu abri uma mesa de lobisomem, e a mesa ela foi em Montes Claros, porque sim, não sei lá por quê, mas, e aí o André Camacho foi jogar e resolveu fazer... Foi minha primeira sessão de lobisomem da vida. Então, daí. Foi tosquíssimo. Então de menor não tinha ido embora, então, ainda não. Ah, que o cara apanhou do guardinha da padaria? Exato. Eu jogava 3 dados e ele... lobisomem lá, nada, porra, tosco pra caralho, saca? E eu boto fé que eu tava pondo fé naqueles 3 dados, saca? Tipo assim, não, vou foder esse cara com os 3 dados, vou jogar, vai guardiã da padaria. Eu, no final, tava querendo aquilo, saca? Então, porra, tipo, muito, muito bizarro. E acho que com o jogador, certamente a minha bizarrice como jogador, sem dúvida nenhuma, das principais foi a Fúria Negra, que chegou num ponto, de menor tava falando aí mesmo, que chegou num ponto que
primeiro, todos os meus atributos tinham especializações. Aí eu comecei a brincar assim, meus pontos de experiência eu vou gastar aqui, eu vou comprar tal habilidade. Aí de melhor, tipo assim, por quê? Não, porque é a única habilidade que eu tenho menos de 2 pontos. Então eu fui fazendo a ficha, no final só tava colorindo a ficha já, entendeu? Tipo, era muito bizarro, a personagem era toda muito bizarra e, tipo, completamente fora de qualquer padrão ou fora de qualquer coisa. Ela tinha uma personalidade muito rasa e que ela funcionava pra destruir o monstro que de menor ia jogar em cima da gente na crônica, era isso aí mesmo, vão pra porrada e foda-se. Assim, eu não lembro particularmente de nada como jogador desse período, porque eu tinha um jeito de jogar quando eu comecei a jogar com vocês, que era muito diferente e tal, eu aprendi muito com vocês, né? Porque primeiro, eu tava acostumado só com aquele jogo mais voltado para mecânica, e segundo, só curtia mesmo as coisas dark, assim, sabe? Aquela vibe DC adolescente. Não, DC Comics no filme, você diz, né? Aí sim. Pode ser. Aquela coisa bem sombria e do mal e tal. Você tava no Snyder Cut naquela época? Naquela época eu tava total no Snyder Cut. Eu cheguei na mesa de vocês e tinha um bocado desses temas, só que também tinha muito humor, sabe? E aí no início, as bizarrices que aconteciam comigo, eu lembro, era de eu não conseguir me encaixar, sabe? Aí eu fazia um personagem todo sério, que ele não era cego de verdade, ele só via o lado, ele só enxergava a Umbra e tal. Eu queria fazer uma parada mística, assim. Aí fiz um pintor e o cara foi atormentado por mendigos no beco que queriam aprender a desenhar, sabe? E aí eu ficava, caralho, o que eu faço agora? Aí eu tinha que mudar de personagem. Mas aí eu fui aprendendo que o jogo ele comporta todas essas coisas, né? Todas as temáticas aí. Pode ser engraçado ao mesmo tempo que tem essa vibe do terror. Mas aí o Pedro tava falando aí mais cedo do irmão dele, e eu lembro, cara, de rir muito do seu irmão, bicho, porque, tipo, ele não só o jeito dele jogar, mas quando ele chegava e começava a contar o personagem dele, eu lembro que eu já começava a me mijar de rir, assim, bicho, era sempre uma parada cômica, né? A cor favorita dele é marrom, né? Era tipo transparente. É tipo isso. Bege. Aí o cara andava igual um band-aid. Cara, então, meu irmão é muito engraçado, né? E nessa época parecia que um ficava se esforçando pra fazer o outro rir mais. E ele fez um personagem que ele era um andarilho do asfalto e trabalhava no esgoto, né? E aí ele tinha todos os defeitos de personagem pra ele ser bem nojento, ele atraía mosca, e ele fedia e etc. Mas ele era um cara que tinha um amor. Aí ele se apaixonou por uma mulher, queria dar uma rosa pra ela. E o jogo foi isso. A sedução do cara com essa mulher da alta sociedade. Aí ele começou a ir na boate que tava tendo lá uma inauguração. E o cara fedido lá na boate, pedindo hambúrguer quando todo mundo tava comendo caviar. Esse tipo de coisa foi acontecendo, sabe? Pois é, velho. Aí, de onde que vem essa porra dessa ideia aí de menor? Você fala assim, não, vai ter uma porra de uma boate aqui, essa mulher aqui vai ficar dando em cima do cara e tal. Tipo, em que ponto que você largou a mão e falou, não, foda-se, agora é no humor mesmo? Porque em algum momento isso aconteceu na minha cabeça. Cara, eu acho que era meio que uma retroalimentação ali, sacou? Se eu via que a parada tava indo pro lance cômico, então vamos pro Loucademia de Polícia agora. Então, vamos nessa. O Thiago chega com esse personagem, bicho, não tem como você botar um vampiro ali no meio e trazer uma coisa dark, né? Não dá. Aí teve essa parada, né? Eu já tava com outro personagem, né? Quando meu irmão chegou com esse andarilho. Já tava com o meu Crit Ferris, que é o personagem que eu joguei mais aventura. Mas tinha também o André, né, cara? Que jogava com outro Crit Ferris, que era... Calma. Primeiro ele jogava com o Bubba Jones. Ah, sim, o Bubba Jones. O Bubba Jones teve a queda de Bubba Jones. A gente jogou isso, ele tava corrompido, né? Que, inclusive, Bubba Jones, de menor, aproveitou esse personagem, deixou ele corrompido. Você não deve lembrar disso nem fudendo de menor. Eu era o pivete. Não. E aí... Isso lembra, claro. Tá, e aí você colocou o Bubba Jones pra matar eu e sei lá mais quem lá. A galera que a gente tava tudo na galeria do esgoto. Era eu e o irmão, porra. Era você e seu irmão? Era Não o seguinte, eu tava com... Aí eu já tava com o meu Crit Ferris e o Thiago tava com o andarilho do asfalto dele, nojentão. E a gente tava no esgoto, né? Isso eu lembro perfeitamente. Aí tava o Bubba Jones lá, que tava corrompido. E ele
o corpo dele era todo enrolado por fio de telefone. Não sei por quê. Porque eu não sei, mas ele era todo enrolado por telefone. E aí a gente tava no esgoto, né? E aí o personagem do Chocos, que era o roedor de osso, o Pivete, usou abrir selos numa válvula dessas de esgoto, entendeu? E o meu irmão usou o dom que ele tinha de atrair mosca e jogou isso tudo em cima do Bubba Jones. Aí a gente conseguiu vencer ele. Isso eu lembro perfeitamente, que eu achei Ele foi bem legal. Isso. Eu usei abrir selos e também magneto do lixo. E seu irmão usou o dom lá, dom não, acho que fetiche, negócio das moscas. E aí, enfim, nós soterramos o cara de bosta e conseguimos fugir dele. Foi. E foi uma cena engraçada, mas muito, muito cinemática, tá ligado? Funcionou muito bem. O que era muito engraçado era, sabe o quê? Que, tipo assim, o de menor, pra você conseguir as coisas, porque ele era vagabundo, o cara era salafrário mesmo. E aí, pra você conseguir as coisas no jogo, se você tivesse uma ideia, um troço assim, e você fazia ele rir, aí ele já nem queria saber dos dados, mas não, sacou? Falou, de menor, nós vamos soterrar o cara de bosta. Ele, foda-se, que massa! Ele começava a rir e boa, é isso aí mesmo. E aí depois, estávamos só nessa aventura aí, né? Aí chegou Marcelinho e André, entraram no jogo. Marcelinho fez acho que foi um do Asfalto também, que era o cara Ricão. Ricão, dono da boate Polyposition, que a gente já mencionou. Por que não, né? Por que não, né? E aí, aconteceu, foi na boate Polyposition do personagem do meu irmão, sujo de cocô, pedir hambúrguer quando todo mundo tava comendo caviar. E teve também o André, que veio com um Creative Ferris cowboy, caipira, que usava uma fivela, ficava jogando o reflexo do sol no olho do inimigo, falando que é montar os alazões do Valhalla. Esse era o tipo do jogo. Mas eu tenho uma pergunta, e pra vocês, assim, já que a gente tá falando de bizarrice, fico na dúvida, então, era uma parada nossa, era uma parada da nossa idade, ou vocês que continuaram jogando, e vocês foram jogar com pessoas mais novas, sempre rolavam uma bizarrice, ou como é que era? Boa pergunta. Acho que era uma coisa nossa, porque todo mundo ali era bem amigo, sabe? Não sei se esse tipo de jogo, porra louca total, funcionaria com uma galera que eu não conheço. Eu tô jogando só pelo Discord, por exemplo. Acho que ia ficar meio aquém das expectativas. Mas, cara, sei lá, eu também acho que é uma coisa que eu jogaria hoje, entendeu? Se alguém viesse com uma proposta de jogo mais leve, isso pra mim não é uma coisa que tá restrita à adolescência, não. Cara, eu acho que tinha um pouco de um misto das coisas, sim, tá? Os nossos jogos, eles não eram só zoeira. Pode dar essa impressão, mas eles não eram só zoeira. Na verdade, acho que nenhum jogo ele era zoeira. Alguns jogos eles tinham espaço para eles serem engraçados, para eles serem cômicos em um determinado nível, tá? E aí, tipo, tanto que a aventura da Válvula, por exemplo, ela foi muito séria por muito tempo. Então, ela tinha alguns momentos, que acho que era quando a mesa dava uma inchada, uma coisa assim, tipo assim, porra, então agora foda-se, foi tudo pro caralho mesmo, tá todo mundo, tem 10 pessoas aqui, todo mundo quer jogar RPG. Então vamos jogar, mas, cara, pega leve aí, não vai ser uma coisa muito, não vai dar pra gente aprofundar tanto, ou vão sair um pouco daquele plot ali, vão abordar uma outra coisa, e por aí vai. Eu acho que tinha uma coisa da idade também, que era até mesmo um pouco... Talvez pela falta de material também, era também um conceito que a gente tinha de como que o jogo era. Então, acho que com o passar do tempo a gente foi se distanciando um pouco daquele conceito que a gente tinha antigamente. A gente foi percebendo que o jogo ele tinha bem mais camadas, tá? Então, isso aí envolve muita leitura do material também, e também envolve uma maturidade da gente. Então você vai percebendo também o que é que você quer do jogo. Então, nada contra, mas em um determinado momento deixou de ser divertido bater no inimigo. Continua sendo divertido ganhar do inimigo, mas não necessariamente bater, entendeu? Tipo assim, porra, então pega aí, o cara tem 5 de força, o cara tem 5 de briga e 4 de destreza. Putz, então vai ser difícil, porque eu só tenho 3 de briga e só 3 de destreza. Tipo, essa parada mecânica deixou de ser tão interessante assim, pra mim, pelo menos.
vocês que viraram, tipo, narrador depois dessa época, assim, vocês, tipo, não pegaram jogadores iniciantes ou mais novos que chegavam com olho biônico, por exemplo? Ah, sim, pegou. Já, Sem com dúvida certeza. nenhuma. Tipo, só pra você ter uma ideia, da vez que a gente foi na virada nerd e eu narrei lá no evento, o líder, a gente fez os personagens prontos e aí apareceu o Aron dos Cris de Ferres, o moleque devia ter uns 13 anos, né, Pedro? Uma coisa assim. Aham. E o nome dele era Matador de Homens, como é que era? Empalador de homens. Empalador de Homens. E o troço do cara era esse, sacou? Tipo assim. E o moleque tinha 13 anos, os caras mais velhos, assim, tal, montando a mesa, a gente ia explicando, o jogo de lobisomem é assim, é assado e tal, e apareceu o cara e o menino espumando no canto da boca, eu mato ele! Eu falo, pô, calma aí. Foi divertido demais isso, cara. Foi muito legal, Mas, e eu acho que tem uma parada, eu já conversei isso com o Pedro aqui, no servidor, a gente tem muita gente, você tá sempre narrando para pessoas diferentes, então as pessoas não têm uma proximidade como a gente tinha. E você passa a conhecer aquelas pessoas, você vai criando esse vínculo, né, com as pessoas, você vai conhecendo melhor o estilo de jogo. Ao mesmo tempo, tem a questão de que, como eu jogava com os meus amigos jogavam aquilo e eu fui aprendendo daquele jeito, então o conceito do jogo ele era muito parecido pra gente. Então, às vezes, eu tô narrando aqui para pessoas que eu não conheço, e o meu conceito de jogo é diferente do conceito dela. E isso não quer dizer que o que eu narro é errado ou o que a pessoa narra é errado. Acho que tudo ele pode ser englobado no jogo de uma maneira ou de outra. Só que eu acho que tem mesas que eu me divirto e tem outras que eu não me divertiria. E, do mesmo jeito, assim como essas pessoas elas têm que jogar, entendo eu, o jogo que está dentro do conceito que elas têm do jogo, eu também acho que é salutar pro hobby que as pessoas de uma mesma faixa etária joguem juntas. É muito ruim eu narrar pra uma pessoa de 15 anos. Não porque o moleque tem 15 anos, ou porque eu tenho a minha idade avançada, todo mundo sabe. Mas porque, tipo... Aí como é que vai ser? Esse moleque só vai jogar comigo? Eu acho que é legal eu ir lá e apresentar pra ele e mostrar pra ele que o jogo pode ser o mendigo tem uma granada e você atira nele antes que ele jogue a granada em você, ou que o jogo pode ser uma puta question brawl que você vai rever os seus medos do passado, enfrentar os traumas de infância ou qualquer caralho assim. Mas que também é importante pra esse moleque ele montar outra mesa de 15 anos e descobrir entre eles como é que vai ser esses jogos, entendeu? Tipo, olha, vamos bater a cara aqui e vamos ver como é que é o jogo. Que foi o que a gente fez. A gente tem esse livro aqui, lemos o livro, vamos jogar, vamos. Como que é o jogo? Cara, não sei, nós vamos descobrir agora. Às vezes eu gosto de defender a ideia, acho que ela não é 100% unânime, não. Mas eu acho que, pra mim, o que mais me diverte mesmo é combinar um jogo mais maduro, mais sério, com essa liberdade que a gente tinha quando era adolescente de, sei lá, improvisar, fazer uma coisa mais engraçada ou menos centrada nas regras, porque, cara, é um jogo de imaginação. Se for colocar muito limite nisso, vai ser um pouco cinza, meio frustrante, talvez. Mas... Sabe, sem esquecer das bizarrices, mas a gente também jogou naquele período umas coisas bem sérias, tipo o próprio jogo que eu falei mais cedo, da Idade Média, que eu era Preso de Prata, você era Senhor da Sombra e tinha o La Sombra. Esse jogo foi bem sério, e foi no mesmo período que a gente estava fazendo as maluquices lá em São Francisco, né? E eu acho que esses dois estilos de jogos não são irreconciliáveis. Eu acho que dá pra existir no mesmo universo, sabe? Que é diversão. E tem um momento que dá pra juntar as duas coisas, né? Uhum. Um jogo que a gente jogou por muito tempo, Setita e Fúria Negra, agora bizarrice funda. Um dia, o meu narrador, que eu não vou citar quem que ele era, mas ele leu no Dragão Brasil uma proposta de cenário futurista, pós-apocalíptica. E aí, esse cara, ele tinha lido, no Dark Ages, ele tinha lido Capadócios. E ele adorava Capadócios. E foda-se, Giovanni. Você lembra disso, de menor? Não. Lembro. Aí... Tava certo. Não, mas escuta, aí o que ele fez?
Ele jogou a gente pra um futuro pós-apocalíptico, porque foda-se, entendeu? Ele jogou a gente foi pra uma Umbra, e quando a gente voltou, a gente tava nesse futuro distópico, o apocalipse tinha acontecido e tal. E das várias mudanças que tinham acontecido, os Giovanni tinham acabado e os Capadócios tinham voltado, entendeu? Tá certo. O de menor, ele fez isso só pra poder ter Capadócio no jogo dele. Eu tenho certeza, cara, eu tenho muita certeza que foi por causa disso. E aí, no nosso jogo sério, a gente foi pro futuro. E aí todo mundo, não, de menor, cansamos dessa porra e tal, tá dando certo não, que não sei o quê. Ah, a gente não gostou dessa viagem no tempo. E ele, não, velho, não preparei aqui e tal. Aí batia, jogava prancheta, aquela loucura. E aí começou a surgir a ideia dele narrar no passado. Aí ele sentou e ele criou uma cidade fictícia, Erlikon. E porque ele escutou Keeper of the Seven Keys do Halloween, ele montou uma aventura que era baseada no Guardião e tal, das 7 chaves. Lembro, foi foda isso aí, hein? Mas você lembra como que foi a bizarrice que nós cagamos seu jogo? Cara, tinha um mapa, e no mapa de menor ele tinha desenhado as árvores. Tipo assim, todas as árvores da floresta. Tinha desenhado a cidade inteira. Na minha casa eu tenho esse mapa ainda, na casa dos meus pais. E aí, a gente virou e falou, porra, que massa. Aqui, eu não quero parar de jogar com minha Fúria Negra, não. É Batutinha. Eu também não quero parar de jogar com o Seti. Eu disse, não, velho. Nós vamos jogar em Dark Age. Então a gente, não. Você se fode aí. Ele arrumou um jeito, apareceu um Mocolé. A gente entrou no sonho do Mocolé e a gente foi pro passado. A gente jogou Dark Ages com esses 2 personagens. Porque, foda-se. Cara. E aí agora você vai falar comigo que você não tinha que você não lembra das bizarrices que você fazia? Não, isso eu realmente admito que era muito bizarro, mas olha só, olha o embate que rolava. Eu também não tinha autoridade ao mesmo tempo que eu falei, gente, vamos jogar Dark Age. Vocês, não, mas a gente vai continuar com os mesmos personagens. Eu não tinha autoridade. Não tinha, cara. Eu lembro que eu tentava fazer várias paradas e vocês não deixavam, sacou? Eu que mando nessa bagaça aqui, caralho. E a gente falava a mesma coisa, você não manda não, você só narra. Cara, em algum momento a gente tava jogando e aconteceu alguma coisa que eu não lembro agora, um inimigo, tipo, virou Crinos. Talvez o Mocolé tenha virado Crinos. Aí o menor virou pra mim e falou assim, ô Chocos, rola força de vontade da sua Fúria Negra aí, porque você vai entrar em delírio. Eu, como assim, velho? Você tá doido? Eu sou Garou, porra. Ele, não. Mas a forma Crinos vai entrar em delírio. Falei, não, véio, deixa de ser burro, isso não existe, não. Aí a gente começou a brigar. Aí, lá pelos tantos, eu falei, não, então é assim, né? Ele, Falei, então quando uma criatura entra em Crinos, as outras, qualquer criatura tem que fazer teste de delírio. Aí de menor, tem que fazer teste de delírio. Eu falei, beleza, escreve isso num pedaço de papel. Ele orgulhoso pra caralho, você lembra? Ele orgulhoso pra caralho, escreveu. E eu mantive esse papel em anexo da minha ficha. Independente do que a gente ia jogar, tipo assim, apareceu lá o Poço do Sabá e tal, e vampiro. Falei, o que você vai fazer, Chus? Eu vou virar Crinos. Beleza. Aí os caras, eu falei, tá aqui esse pedaço de papel aqui, ó. Aí ele, porra, tá bom. Aí ele rolava e já aconteceu. Uma das vezes que nós matamos, sei lá quantos vampiros e Batutinha, eu entrei, você rolou, você tem uma falha crítica e teve que os vampiros tudo entrarem em delírio, tudo saírem correndo e a gente só fatiando os caras porque ninguém passou no teste. Cara, quem foi que narrou aquela aventura lá, que eu tava jogando com um cowboy? Eu, que seu irmão te matou. Exatamente. Porque essa aí foi triste demais pro meu personagem, mas bem louca também, na bizarrice. Pô, você tá jogando com seu irmão, ele te dá um tiro e mija em cima de você depois, porra? E depois caga na boca do meu personagem, né? Só pra não terminar um pouco melhor. Das memórias, assim, quando você falou que você foi ouvindo e você foi lembrando das coisas e tal. Como é que era o seu jogo? O que é que você tem na sua cabeça e fala assim, porra, tinha essa história, tinha aquela história, tinha essa história e tal. Do que você lembra, assim, bem mais vividamente? Acho que foi do que já foi citado, né? A válvula foi uma parada muito marcante, porque durou muito tempo e ela era essa coisa super instável, né? Que cada hora tava de um jeito, porque de repente tinham 3 pessoas jogando, de repente tinham 12 pessoas jogando, e eu tinha que administrar aquilo de uma forma que fizesse sentido, mesmo que fosse bizarro, né? E acho que essa campanha aí do Setito da Fúria Negra também, né? Porque acho que acompanhou a gente em toda essa nossa história aí de início de RPG. Vocês chegaram a jogar nesse período outros jogos? Sem ser lobisomem, vampiro? Não tinha outro livro, não, porra. Sei lá, porra, mago ou sim. um sistema, talvez. Acho que foi um pouco pelo que eu falei, né? Alguém comprava um livro, fazia um personagem daquele livro e tava dentro, sacou? Pra mim era história inteira. É porque quando eu cheguei nesse grupo aí de vocês,
já tinha uma pequena biblioteca coletiva, né, de livros que rodavam. Aí tinha o Camacho, por exemplo, que tinha o livro de mago Xerocão, que era uma coisa absurda. Verdade. Era um O tijolo, né, Xerocão, o cara? Xerocão de mago pesava por volta de 14 quilos. Era O gigante. sujeito tirou, É. só pra a galera entender, o sujeito tirou o xerox do livro de mago, só que a mula, ela xerocou as páginas só de um lado, então não era Só de frente um e lado, verso. Então o livro tinha mais de 600 páginas, tinha muito mais livro, muito mais páginas do que a edição de 20 anos. Era absurdo, você colocava ele na mochila, não tinha mais espaço. A aventura do cara já começava ele conseguir levar o livro até o lugar onde ele ia jogar, né? Cara, mas eu tenho uma dúvida que eu sempre quis perguntar pra vocês, eu vou aproveitar esse momento aqui, que até agora não foi abordado, pelo menos até onde eu cheguei ali nos casts. Porque na nossa época, que era tudo mato e não tinha nem internet direito, era ok essa questão do véu, por exemplo. Mas eu fico pensando, tipo, a idade atual, cara, seria impossível existir o véu, porque se for igual era na segunda edição, de ter a primeira transformação ali na frente de qualquer pessoa e foda-se, hoje em dia todo mundo tem um celular e tem uma câmera em todo lugar, pra mim já ia estar rolando apocalipse obrigatoriamente. Então, o véu ele continua em funcionamento, ele meio borra imagens, ele dificulta que as pessoas gravem ou vislumbrem aquilo de maneira muito clara. Junto com o véu tem lá o delírio que o cara vê e tenta racionalizar aquilo de certa forma. O que é bizarro, cara, é porque a terceira edição de Lobisomem, não sei se você lembra, a gente chegou a jogar a terceira edição de Lobisomem, que eu comprei esse livro em inglês há muito tempo, pouco tempo depois que ele saiu. Então ele é tipo assim, 2000, tá ligado? Então até as edições mais recentes, elas já são muito velhas. A edição de 20 anos, ela dá um up na coisa, mas ela já existe uma internet mais estabelecida e coisas assim do tipo, mas ela não trata esse assunto assim tão a fundo. Mas agora na quinta edição tem uma... Né, a quinta edição já lançou a de Vampiro, não lançou ainda a de Lobisomem, mas a internet ela é algo muito presente. No caso dos vampiros, eles conseguem manipular elas até um certo ponto, vamos dizer assim. Então eles estão por ali, sim. A coisa do véu, não sei como que eles vão abordar em Lobisomem. Porque o jogo sempre teve aquela coisa de que os Garou, no caso, eles estão fora da cidade, né? Então... É isso que eu ia falar. Eu acho que a segunda edição, ela não deixa isso claro, né? Tem um enfoque muito ainda em Nova York, Quinta Verde, e aí a gente se modela nessas coisas, mas, pô, o lobisomem, o local dele não é tanto na cidade, então esse esconder sua própria natureza, eu acho que tem essa vantagem aí. Mas, pô, cara, vocês estavam falando aí da internet, eu tava lembrando como na segunda edição a ideia de internet ainda era mágica para os desenvolvedores dos livros, porque existem internets mágicas no jogo, né? Em Mago, em Lobisomem, em Vampiro, em tudo você vai encontrar lá uma adaptação espiritual da rede de computadores. E isso é um tanto quanto patético, eu acho, pro paradigma de hoje em dia, saca? Não funciona mais. Porra, é tão bizarro que a primeira edição do livro do Jogador de Lobisomem, ela tem explicando como é que é a internet, tá ligado? Na moral, ela tem explicando, e aí ela vai falar um pouco sobre invasão de computadores, qual que é o teste, quanto tempo você tem que fazer e tal, etc. E aí, esse porra desse de menor, que foi das pouquíssimas vezes que ele foi jogar, ele resolveu que ele ia fazer um hacker, só pra nego ter que usar essa porra desse troço, e eu me lembro exatamente que o nome do hacker dele era Punk Monkey, eu nunca esqueci disso. Caralho. E você tinha um desenho desse personagem, e toda vez que outra pessoa ia narrar, e se ele fosse jogar com o lobisomem, ele jogava com este mesmo personagem. Até que alguém teve que falar assim com ele: ô, velho, você já percebeu que esse personagem seu não é bom e que você não joga direito? Volta a narrar. Caraca, que sinceridade. Foi você que disse, né, Chocos? Foi você. Foi. Mas você sabe por que você gostava de narrar, de menor? Tipo, por quê, velho? Cara, eu acho que tem a ver um pouco com o lance de organização, que eu acho que eu sempre fui muito organizado, então essa
parada de ter um pouco controle, assim, de agora vai ser em tal lugar, agora vai ser tal personagem que vai entrar na história. Acho que eu sentia mais prazer mesmo, tanto nessa posição assim, de narrador e é isso, de poder ali conduzir, né, e o lance da organização também, acho que é um dessas paradas. Talvez não levar tanto jeito, igual você tá falando, pra ser jogador, né? Me atraía mais esse lado. Bem, na minha galeria de inimigos enfrentados, nessa aqui o narrador ia jogando contra a minha personagem, o personagem do Batutinha também, e nos outros jogos, que acho que depois de um tempo virou meio, quase que rolava quase com uma perseguição. Pra mim era eu contra vocês, isso era claro. Pra gente também, Batutinha mesmo já falava, eu vou comprar caçado. Aí eu sei, tá, quem é que te caça? Você falou, não, o narrador, meu personagem eu não sei não. Como você vai me caçar durante o jogo, eu vou ver se eu ganho pelo menos uns pontos. Enfim, na lista de inimigos teve Príncipe Vampiro Psicopata, um dançarino da Espiral Negra de um braço só, chamava Judas, me lembro bem disso. Caraca, esse daí eu já vi. Eu acho que você já jogava. Agentes do governo do FBI, o Spawn, por que não? Caraca! Aí sim, aí eu vi o crossover. Valia tudo mesmo. E aí, esse Spawn você viu em algum lugar e colocou lá, nós enfrentamos o Spawn. Na verdade, eu Batutinha. Eu acho. Eu não sei como é que é os outros narradores, afinal eu fiquei só na nossa bolha, né? Mas eu era muito influenciado pelas paradas que eu lia ou que eu assistia, né? Vocês estavam perguntando aí mais cedo de onde é que vinha a inspiração. Eu acho que era sempre alguma coisa a ver. O Chocos falou mais cedo essa parada aí de levar para um mundo apocalíptico. Eu acho que eu tava lendo aquela série do X-Men, Apocalipse, nessa época, bicho. Teve alguma coisa a ver com isso. Eu li alguma parada que achava foda, falava, não, isso vai entrar no jogo, foda-se. Cara, se nessa época que teve o Spawn eu já jogasse com vocês, eu ia ter um orgasmo nerd, porque eu era muito fã dessa época. Colecionava tudo e tal. Foi nesse esquema. De fato, era nesse esquema. E... eu me lembro quando de menor, das primeiras vezes que você leu Edgar Allan Poe, aí a gente ia jogar, tudo era uma desgraçação total, e tem um gato dentro da parede, e, enfim, as porra tudo e acontecia no negócio. Então era exatamente assim, dependia das palavras que você estava lendo. E você lia muito heavy metal, aquela revistinha, lembra disso? Tu tinha colecionava, né? Então pegava dele e lia. Exato. Mas... enfim, e aí todas essas coisas que você ia lendo e tal, ia atacando contra a gente e tal, e a gente jogando e, enfim, Nick Tuco, as porra toda. Então, o que precisa? Vamos compor aqui, então, agora um vilão, né? Vamos assumir essa cadeira de narrador aí agora, nós três, nós vamos compor um vilão, mas é necessário que esse cara, ele seja bizarro. De onde é que vem, que tipo de características vocês acham que é interessante de colocar o vilão? Onde que esse antagonista vai fazer o contraponto com a matilha dos jogadores? Ou, enfim, com os jogadores que eles não precisam necessariamente ser lobisomens e por aí vai. Você acha que é melhor que ele esteja dentro do universo de lobisomem, que ele esteja fora de um crossover, que você pega, sei lá, o Wolverine e põe ele pra lutar? Como é que é? Tipo, vamos aí. Cara, que pergunta boa. Eu quero um vilão e ele tem que ser bizarro ao mesmo tempo, mas ele tem que ser funcional, né? Porque, de novo... Mas a gente tem que criar agora. Agora. E ele tem que ser funcional porque, segundo você, ele era justificável na sua cabeça. Então agora ele vai ter que ser justificável na nossa cabeça aqui. Mas começa vocês aí que eu tô desenvolvendo aqui. Não, porra, eu converso com o Pedro todo dia, não quero saber do Pedro, não, que agora... Não, mas peraí, vamos elencar uns elementos. Tem que ter uma coisa... Não é brega a palavra, mas uma coisa que seja incongruente. Tipo o mendigo de olho biônico, que tipo assim... Ou o mendigo da granada, a própria né? descrição da parada já não faz sentido. Sempre uma coisa quebrando com a outra, né? Tipo assim, o jogo de lobisomem, enfrenta o Spawn aí agora, o soldado renascido do inferno. Tipo assim, oi? Essa ideia de fazer um crossover que não é nem com jogo, nem com revista quadrinho e tal, também é bem legal, né? Tá, então, sei lá, vamos de um filme aqui que a gente vai ter algum common ground aqui entre a gente. Eu imagino. Porque livro, cada um leu uma coisa. Um Conan da vida, talvez?
Pode ser. Eu pensei no mais recente, que tem um vilão marcante e bizarro, que é o Mad Max, né? Aí. Tá vendo como é que ele é bizarro, esse filho da puta? Como é que é o Mad Max? O cara vai ter um carro, o cara tem um carro e corre atrás dos outros pra atropelar, porra. Nossa, fácil que se a gente estivesse jogando hoje, eu levaria o Setita Fúria Negra pro mundo do Mad Max, cara. Tudo a ver. Pós-apocalíptico, né? É. Não, Tá certo. mas vai, então vai. Como é que é o nome do cara? Immortan Joe, né? Imortal. Isso, esse cara. Ia ser esse cara. Com certeza. E aí, Tá, e o que esse cara é dentro do universo de ele é líder, porque tem que ser tosco. Então ele é líder de uma gangue de motoqueiro. Boto Fé? Ou não necessariamente de uma gangue de motoqueiro, mas ele é líder de uma gangue e ele tem influências, então, no submundo. E Capadócio, né? Porque Capadócio é foda. Boa. E ele domina alguma coisa que tem valor naquele mundo, né? Lá no Mad Max ele domina a água. Aí nesse mundo ia ser outra parada. Tem sangue pra caralho guardado, sacou? Não, pô, já que ele é capadócio, ele domina as almas, tá ligado? Porque sempre tinha uma coisa. Porque era tosco, mas tinha uma coisa meio darkzeira, assim, entendeu? Porque de menor, porra, tem que lembrar que ele era só o Cannibal Corpse e tal, aquela porra toda. É isso aí. É do inferno pra baixo. E escutava a porra do trem em fita cassete. O ódio que me dava aquilo, bicho. Puta que pariu. Mas enfim. Tá, então ele controla as almas. E ele é só metade de cima, que a metade de baixo dele é um carro. O carro? Caralho, foda demais. Gostei também, muito bom. Porque aí ele não precisa dirigir, né? Ele anda no deserto. No meio das explosões e tal. Caralho. Foda Aí, de menor, Muito bom. a gente vai começar a jogar quando? Porque... Temos o cenário, já temos o vilão, já tá tudo certo. Não, mas peraí, tá faltando aqui. Porque já tem um personagem, que é o meu, que é a Fúria Negra. Que eu, obviamente, vou continuar jogando com ela. Mas o Pedro não tem personagem ainda, não. E aí agora a gente precisa fazer a mesma coisa, o personagem tosco. Não tosco, bizarro. É importante essa decisão, essa diferença. Eu acho que os critérios são os mesmos pro NPC e pro personagem. Então tem que ter uma incongruência, assim, no conceito e tal. O seu, cara, ao invés dele ter a metade de baixo, carro, vai ser a metade de cima, sacou? Pô, que isso, caralho. Aí eu fico sendo, tipo, o inimigo perfeito do Capadócio Joe, porque a gente se completa de alguma forma. Isso é o irmão perdido. Na verdade, ele quer matar suas pernas pra pegar a parte de cima e ficar com ele, sacou? Entendi. E o bom é que isso faz sentido na sua cabeça mesmo, né? Aí esse cara é o inimigo. Esse cara é o inimigo que vai matar o personagem do Pedro, que é pra roubar as pernas e grudar nele. É isso. Exato. E aí, pra poder grudar as pernas, ele certamente já tem um aliado que é um Tzimice. Porque tá ali, né? E foda-se. Mas ele é o quê? Como assim ele? O seu personagem? Além de ser metade carro, ele é o quê? Qual clã ou qual tribo ou qualquer coisa assim? Não sei. Seguindo as regras aí que a gente usava, é do livro que você comprou. Qual foi o último livro que você comprou? Não necessariamente de RPG. Foi Condenada, do Chuck Palahniuk, que é sobre uma mulher que vai pro inferno. Aí, pronto. Seu cara é um renascido do inferno, só que ele morreu num acidente de carro e ficou com a metade de cima sendo um carro. Tem um filme do SBT que é isso. São personagens do Stephen King, bicho. Aí, porra. Tá vendo? Foda pra caralho. Aí, ó. E Capadócios Joe contra Christine. O carro assassino. Estou pensando aqui, né? A gente tá falando a respeito dessas bizarrices aí, falando de como que eram os nossos jogos e tal, etc. E a galera aí vai jogar seguindo essa mesma linha. Onde vocês acham que estão as melhores inspirações para galhofas, para bizarrice e por aí vai? É necessário que seja essa coisa inspirada aí na bizarrice. De onde você acha que vocês tirariam inspirações para poder desenvolver um cenário nesse sentido? Nossa. Evil Dead. Ah, não. Putz, excelente resposta. Mas você já Excelente fez isso. resposta. Você fez todo mundo assistir essa porra desse filme. Lá na casa de Léo. Mas faz todo sentido, Fala cara. pra caralho Evil desse Dead filme, né? é aquela temática terror e que tem nos jogos. E também é comédia, então, perfeito. Era o de menor o tempo inteiro falando de Evil Dead ou então do Incrível Exército de Branca Leone. E ele falou desse trem. Isso também, cara.
Cara, É, de menor você assistiu esse filme lá em casa. Agora que você mencionou que eu lembrei disso. isso. Achando os bicos de rir. Porque não podia assistir as porra dos trem sozinho, não. A gente ficava igual uma sarna atrás da gente, enchendo o saco pra poder ver. Aí nisso eu tive que assistir essa porra também. Isso e Nossa. Evil Dead. Esse filme é muito bom. Os dois são muito bons. Acho que era isso que me atraía e me inspirava, tá vendo? A combinação de várias coisas, pô. Você vai ver o filme de terror e você começa a rir pra caralho. Você fala, porra, eu posso fazer isso também, sacou? Verdade. Ah, cara, eu acho que também. Acho que também entraria aí, pelo menos no meu lado, como inspiração para as bizarrices, revista em quadrinho e heavy metal, porque Com certeza. duas coisas que foram absolutamente presentes na minha vida toda. E, pô, cara, tem muita coisa lá que empolga, mas que é ridícula, tanto no quadrinho quanto no metal, né? Então, a gente acaba levando isso pro jogo também pra, sei lá, extravasar a vibe adolescente que ainda vive na alma da gente, sabe? Acho que é importante. Quem né? nunca leu uma letra do Rhapsody of... Beleza, isso aqui dá um jogo. Porra, você lê e aquilo ali é um jogo, né? É diferente. Comigo sempre foram filmes, né? Pra narrar, sempre gostei muito de filmes de terror, então pra mim tava fácil encontrar alguma coisa ali próximo do jogo de lobisomem ou vampiro. Cara, pra mim, toda vez que eu vou narrar alguma coisa, eu não sei se é por causa sua, mas como eu disse, eu vou montando um mapa mental, meio desde que eu comecei a narrar, eu fazia muito inspirado no que você de menor fazia. Então, eu começo montando um cenário, às vezes uma cena que eu quero narrar e vou ampliando essa cena, ou às vezes um determinado lugar e eu vou ampliando isso, por aí vai. Mas toda vez que eu ponho alguma coisa assim, não, eu quero narrar e tal, eu leio alguma coisa. E eu nunca leio algo que é relacionado ao que eu vou narrar. Tipo, aqui eu tenho os livros de lobisomem aqui comigo. Mas se eu quero lá narrar um jogo de lobisomem, eu não pego livros de lobisomem e vou procurar alguma coisa pra me inspirar. Eu vou ler outra coisa. E aí, baseado nessa outra coisa, eu falo, beleza, quero montar um NPC assim, de repente. Como que seria esse NPC? Acho que ele combina com determinada criatura, ou ele combina com um determinado tipo de fomor. Peraí. Aí eu vou lá no livro e vou, de repente, se eu precisar, e aí eu dou um confere pra ver se o fomor funciona, ou que tipo de poder que ele teria, ou enfim, algo assim, entendeu? Tá vendo como só precisa ler o livro básico? Cara, o livro básico ele dá base suficiente para um jogo. Eu acho Pra muitos jogos, na verdade, né? Para muitos jogos, sim. Eu acho que os suplementos, eles permitem mais tipos de jogos, mas ao mesmo tempo que ele limita, porque ele vai te explicando melhor como é que é o universo, e aí você vai vendo que determinadas coisas elas devem permanecer em seus lugares para não desmoronar a coerência da coisa toda. É claro que, como narrador, você pode estar livre de, sei lá, modificar essas questões do metaplot. Nossa, deixa eu falar isso de novo, porque eu falei igual o Bolsonaro, falei questões. Mas enfim, você pode, como narrador, adaptar do jeito que quiser. Então, mas como fã do metaplot, às vezes fazer essas costuras me incomoda quando eu vou narrar. Então, sabe, realmente o jogo só com o livro básico, ele é mais, às vezes ele é mais libertador, porque você fica mais experimental, eu acho. O que eu acho que acontece é porque os suplementos, eles vão expandir aquele cenário. Só que eles expandem tanto que você acaba ficando preso dentro daquele cenário. Entendeu? Porque tá tudo muito bem explicado, tudo tem as suas justificativas. Quer dizer, nem tudo tem as justificativas, porque no final das contas é o White Wolf que tá escrevendo. Mas você vai compreendendo como aquilo funciona. E aí você tá tão imerso dentro daquele cenário, dentro daquele universo, que quando você pega um outro elemento, você quer moldar aquele elemento para que ele funcione dentro do seu cenário. Ou dentro desse universo que você conhece. E se ele não funciona, você fala assim, não, isso aqui não funciona para Lobisomem Apocalipse. Porra, mas... O maior exemplo aí foi a última gravações recentes que a gente fez, Bastet, né? Depois que você lê e você aprofunda no Bastet, você vê que não dá pra você fazer um jogo com lobisomem e abordar as temáticas das duas raças ao mesmo tempo. É incompatível. Mas quando a gente tá
com uma proximidade mais assim rasa com o suplemento, tudo é possível. Até pela necessidade, né? Se você não tem o suplemento, você vai ter que buscar os antagonistas ou os NPCs ou qualquer coisa que você quiser que componha o seu cenário, você vai ter que buscar em outro lugar. Então, tipo, a gente não tinha lá o Martelo e Clive, por exemplo, que explica como são feitos os fetiches e tal. Só que se o meu personagem quisesse ter um fetiche, porque eu acabei de ver um filme e eu achei foda o machado que o cara tinha e eu quero replicar aquilo pro jogo, eu simplesmente trazia. E aí não tinha existia uma discussão do tipo, isso aqui é quebrado, isso aqui não é quebrado, mas não existia um conhecimento no sentido de, não, isso aqui não pode funcionar dessa forma de jeito nenhum. Era tipo assim, paga tantos pontos e tá feito. Ou então, não, isso aí você tá roubando demais, vamos fazer de outro jeito. E pronto. Então... Mas agora, a parada que vocês fizeram, né, de colocar o spawn, por exemplo, no jogo, eu acho que é de uma liberdade com a narrativa que não é familiar pra mim como narrador, entendeu? Não tenho a cabeça... minha cabeça não funciona assim quando eu tô narrando, vou colocar aqui uma outra propriedade qualquer no meu jogo e dane-se, porque de certa forma Spawn e lobisomem na verdade Spawn e vampiro, né? Eles não estão distantes tematicamente não, tá bem próximo, então funcionaria colocar o Corvo Highlander no jogo de Mundo das Trevas facilmente, mas eu como narrador não penso nisso, saca? E aí acho fascinante que vocês tenham colocado o Spawn como vilão, isso é... Eu lembrei de outra coisa que me motivava muito, que era o fator mistério, saca? De tipo, colocar uma parada ali e o jogador ficar se perguntando que porra é essa e ficar nessa, eu acho que é tal coisa, ou é tal clã, e não conseguir descobrir, saca? Eu tenho essa lembrança disso, sempre me atrair muito, assim, de tentar, tipo, dar um nó na cabeça da galera, assim. E pra um cara que é, tipo assim, fanático que nem o Chocos, né, fica mais difícil ainda surpreender. Dentro de lobisomem você sempre tem a desculpa do espírito, né? Que tem um espírito ali, é um maldito, e qualquer maldito, não precisa... acho que muitas vezes os narradores se enganam e eles tentam formatar um maldito dentro do que o livro propõe. Então, tipo assim, esse livro ele tem 3 tipos de maldito, então eu vou ter que usar esses malditos aqui. Um maldito, sei lá, fraco, um maldito mais forte, um maldito de poder médio. Sendo que ele pode simplesmente, isso aqui é um espírito. Qual é o espírito? Vai dar o nome aqui, bate a cabeça aí no teclado e o nome é Ugluk. Pronto. E ele... Não, mas eu tô falando mais o seguinte, Chocos. Quando o narrador ele cria uma criatura nova e tal, como você tá propondo aí, isso é interessante, eu acho bem legal. Só que quando você traz uma parada e fala assim, não, pronto, apareceu o Spawn, o Soldado do Inferno da Image Comics. É totalmente diferente, cara. É muito... Eu acho que tem outra dimensão. Então, assim, no Lobisomens, se eu descrevo pra você que tem um maldito muito bizarro, semelhante a um rastejante Nexus, só que maior e mais esquisito, beleza, isso pode ser muito surpreendente. Mas só que eu acho que causa mais impacto se eu falar que simplesmente apareceu o Cthulhu, saca? Do Lovecraft. E isso é uma coisa que eu, como narrador, não cogito muito fazer, porque sou muito apegado ao metaplot. Tô ligado. Acho que funciona também. Especialmente nesses exemplos que foram dados, do Spawn, por exemplo, acho que tá dentro da vibe dos jogos. A gente está falando dessa coisa de trazer elementos de fora. Pedro estava falando que ele acabou de falar que ele não faz isso tanto. Eu também costumo narrar dentro dessas amarras aí do universo de lobisomem. E já o de menor era descaralhado mesmo. E tipo, tinha alguma peneira nisso aí de menor? Tipo, sei lá, porque dependendo do que você estiver lendo, dependendo do que estiver te influenciando, aquilo nem sempre cabe dentro de uma temática do jogo. Mas aí você fazia como? Tipo, você descarta, você aperta, você muda a temática do jogo, você descarta a criatura, você aperta, sei lá, faz uma mudança nela. Como é que, tipo, por que o Spawn e não o, sei lá, o Savage Dragon? Não, porque o Dragon era muito ruim, mesmo. Mas tá ligado? Tipo... Eu acho que quando era uma parada que eu curtia muito, mas que não tinha tanto a ver, ou eu guardava aquilo pra usar num momento mais propício, ou então eu tentava adaptar aquela própria parada ao jogo ali, a uma coisa que fizesse mais sentido dentro daquele universo, saca? Mas
Eu acho que eu sempre tinha aí essa biblioteca de ideias, que eu ficava ali, uma caixinha de ideias. Falava, isso aqui é foda, mas não vai dar certo agora ou não vai dar certo nesse jogo. Então quando a gente jogar a Idade das Trevas, isso aqui... Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Você sabe por que eu tô perguntando? Porque se você lembrar, de repente, tem alguma coisa aí que você falou, não, isso aqui não vai dar certo agora, e a gente nunca jogou, e ele, de repente, pode dar certo agora, e aí ligar pra Batutinha e a gente começar a jogar é fácil. Mas... Acho que eu joguei essa caixinha fora. Eu tenho curiosidade pra vocês que já leram todas as paradas, se fosse pra vocês... Eu acho que até mesmo nesses anos todos sem jogar, parece que até hoje nada virou filme nem série, né? Pelo que eu saiba. Não. Se fosse pra vocês escolherem alguma coisa pra virar, o que seria, assim? Alguma parte do Metaplot ou algum novel? O melhor disso é porque ia ser bizarro. Cara, eu adoro Lobisomem Apocalipse, mas imaginar isso num formato televisivo ou cinemático, cara, ia ser bizarro. Não tem como não ser. Por quê? Lembra bem do jogo de menor. Tipo, fecha o olho e lembra bem do jogo. Cara, eu acho que hoje em dia nem tanto. A gente tá mais acostumado com um filme de super-herói que é super absurdo também. Eu boto fé que ia ser bizarro de um jeito ou de outro. Cara, se fosse uma parada bem feita, caralho, próxima do que você imagina, você ia achar foda. Não, sim, eu ia achar foda. Assim como. Mas eu acho que ia ser foda, mas que ia ser bizarro. Entendeu? Eu não descarto isso. Não, tipo, buscando tudo que tem no jogo, porque o que eu estou imaginando, pelo menos, não é o cara escrever uma série televisiva usando o universo de Lobisomem Apocalipse e da cabeça dele. Pelo que você falou, eu tô imaginando que ele vai colocar o metaplot em filme. É isso. Não, mas aí não precisa ser inteiro. Às vezes você pode pegar ali a história, sei lá, do Albrecht. Então, beleza. Uma série sobre a história do Albrecht. Sim, sem problema. Mas então, é isso que eu tô falando. Baseado no metaplot, eu acho que o metaplot ele é bizarro. Sacou? Gosto dele, mas eu acho que ele é bizarro. O universo desassociado do metaplot, eu acho que ele ia funcionar. Você pega lá, esse aqui... Mas calma. Recentemente saiu o trailer da nova adaptação do Mortal Kombat. Não sei se vocês viram. Eu vi ali. Você viu? Achei bem maneiro. Só que Mortal Kombat é a mesma... É maneiro, mas é muito boboca também ao mesmo tempo. É muito tola a premissa, mas é a suspensão de descrença. Você entra no universo ali e você aceita que o cara tá com uma armadura esquisita e virou um lobisomem. Mas só que ao mesmo tempo eu acho que vai ter umas adaptações pra... Se eu fosse o diretor desse filme ou série, eu ia tirar algumas coisas que não me agradam tanto. Né? Por exemplo, uma coisa que eu acho bizarra e que eu ia me incomodar muito ver em tela, tipo assim, em formato de filme, né? Um lobisomem com roupa na forma Crinos. Isso ia me deixar muito incomodado e eu simplesmente ia falar, não, isso não acontece. Armas, alguns poucos objetos, beleza, mas roupas não. Entendeu? Então, esse tipo de adaptação não vai... Você não acha que permite que como é que fala? Que a série ou o filme fique menos Não, tosca, acho que permite, sim. Pra mim é igual aquela discussão que a gente tem com o filme de herói. Tipo, no filme de super-herói, o filme de super-herói, gente, ele pode ser muito bom. Ele pode ser muito bom, muito bom mesmo. Mas um filme de super-herói, ele é um filme mediano. Porque ele é um filme de super-herói. Entendeu? Ele tem sei lá, cara, depende do filme, cara. Ele não é um poderoso chefão de menor. Estão chegando perto. Olha o Logan, bicho. Olha o Coringa. Não. Não, ele falou que tá chegando sim, perto. Não falou que é equiparado. Sim, mas eu acho que a própria premissa dele, ela já é ela tem um pezinho no tosco, porque a premissa dela é num super-herói. E não tem nada de errado isso, eu adoro. Se tiver 17 filmes dos X-Men, eu vou ver os 17, não vou gostar de nenhum. Eu sou louco com X-Men. Não, mas beleza. Qual parte do Metaplot você escolheria pra adaptar, então? Cara, tem muita coisa que tende a história do Albert, beleza. Mas acho que vai ser mais divertido outras coisas. Né? Cara, de repente a saga da coroa, hein? Da coroa de prata.
apesar de que tem um quê meio de Senhor dos Anéis, mas ela não necessariamente começar com o Albert encontrando o Evan ou coisas do tipo. Ela pode, inclusive, começar lá nos antigamente, entendeu? Mostrando alguma coisa das trevas, uma coisa do tipo. Então, se liga no meu pitch aqui. A minha série ia ser uma série de antologia, então cada temporada ia ter uma temática diferenciada, mas iam ser todas ligadas pelo tema da Guerra da Fúria. E aí cada temporada ia ser um metamorfo diferente. Pô, gostei, hein? Achei massa, bem legal. A ideia é a Guerra da Fúria. E você, de menor? Cara, eu li muito pouco, né? Mas eu acho que algo, sei lá, talvez um filme baseado na Mãe Larissa seria legal. Putz, A história é bela. ia ser ótimo, porque ia ser aventura e comédia ao mesmo tempo. E no meio do filme ia ter o Esqueceram de Mim, né? Porque ela é a véia dos pombos, tá ligado? Ia ser tipo easter egg, sabe? Ele ia passar na frente da casa do... Ia ter o Macaulay Culkin. Porra, o Macaulay Culkin hoje ele faz um roedor de osso fácil, cracudão. Mas vocês falando assim, eu meio que fico imaginando a posição dessa galera que tem que fazer essas adaptações, né? Porque quem imagina, quem fosse ver esse filme ou essa série, a maioria da galera não jogaria RPG, sacou? Então o cara teria que fazer uma parada que todo mundo entendesse, mas aí quem joga ia ficar puto, porque falar, porra, não é assim. Aham. Não, mas assim, então, eu acho que a minha série aqui da Guerra da Fúria cai muito nesse problema, porque é uma parada que é muito central no metaplot de várias raças e tem que ter muita explicação. Mas acabei de ter uma outra ideia aqui, que aí ia ser mais pra filme mesmo, que é, um faroeste com lobisomem. Porra, sabe o que eu pensei agora? Que pra mim, eu ia mudar a minha resposta, ia ser o sacrifício dos croatão. A chegada do homem branco e tal, e a luta com os indígenas e etc. Aí no meio você descobre que esses caras viram lobisomem, sacou? Tipo, tem uns caras lá, vão matar os índios, e tal, e aí alguém virou um lobisomem lá. Você fala assim, eita, que porra é essa? Eu não sabia que esse filme era sobre isso, sacou? E aí, pelo pra tudo quanto é lado, fúria, um nego rasga o outro, e a partir daí você ia começar a entrar dentro do universo de lobisomem, vai liberar a devoradora de almas e os croatãs vão lá se sacrificar. Eu acho que a gente podia escrever um pitch pra Netflix de uma série dessas, assim, né? De lobisomem na Velho Oeste e pronto. Faturar milhões. Por que será que não rolou até hoje, bicho? Será que a White Wolf é fechadona, assim, nessas paradas, não tem interesse? Porque parece que eu vi vocês falando que fizeram um jogo. Né? Rolou um jogo de computador. Mas, cara, ela não é tão grande assim, a White Wolf não é tão grande assim, e tem sérios problemas de direito autoral, onde é que isso tá, com quem que tá, quem tem direito ao que e por aí vai, entendeu? Então é complicado. Ela já andou, ela tem até uma série de vampiro, puta, que eu não vou lembrar o nome agora, nem fudendo. Tem uma de mago também, bom. mas que é feita por fã, eu acho. Kindred the Embraced, salvo engano, esse que é o nome. E é totalmente baseada? Sim, bem baseada. Mas ela é muito antiga, cara. Você vai achar ela pra baixar, mas vai... você gostou de Evil Dead. Cara, ela é muito boa, então, pra você. Caraca, Evil Dead é um clássico, Chocos. Como é que você Uai, usa e esse desprezo? Blasfemar. e Bangu e Botafogo é um clássico também, ninguém quer ver. Nem por isso. Mas que mais tem uma série de mago também, você falou? Tem uma série de mago, mas ela é feita por fãs. Salvo engano, é uma galera da Espanha, Pedro, ou França. É um trem assim, não é? Não sei, Mas é legal, cara. É bem low budget, mas é bem interessante. Os caras realmente levaram em consideração as ideias do Mago Ascensão pra fazer a história. O que eu posso dizer é que o que corrobora com a minha ideia de que ia ser bizarro é que toda vez que os cenários da White Wolf, toda vez que o lobisomem sai do livro e ele vai pra uma outra mídia, é bizarro. Então, Lobisomem, o Apocalipse. O jogo é bizarro. O jogo é bizarraço, cara. O jogo é bizarraço. Ainda mais agora que a galera tá descobrindo lá que a empresa, ela, não o jogo de lobisomem, mas a empresa que lançou, ela rouba os jogos dos outros e lança. Ih, tá dando um problema do caralho nessa porra. Caralho. O jogo que saiu, ele tem muita coisa que eu acho que tá certa. Você olha assim e fala, e tá bem on point, assim, bem caracterizado. Mas ele não é um jogo bom.
É isso. Mas de fato, ele é um jogo dentro do universo de lobisomem, sim. De fato, você vê isso mesmo. Mas a gente tem... Eu sei lá, eu acho que dá assim pra fazer uma adaptação que não seja tão... eu gostei muito da adaptação do Velho Oeste, em especial porque em algum momento você pode mostrar lá no Velho Oeste lá que tem lá uma plaquinha de Wanted e a foto de um cara. Aí do nada aparece um mendigo, pega uma banana de dinamite e joga no cara. Aí eu falo, por que não? Porque estão procurando ele ali, vou entregar os pedaços. E pronto. Aí tem lá no final, Produced by Guilherme de Menor Pimenta. Sobe créditos. Aparece o Spawn pistoleiro também, Spawn pistoleiro, exato. Em cima de um cavalo morto. Porra. Ai, isso é de fato bem foda. De fato bem foda. Beleza. Caras, a gente tá chegando ao final, então, do nosso cast, do nosso rápido bate-papo aqui sobre... Foi meio que quase impossível de desassociar a ideia de bizarrice em Lobisomem com os nossos primeiros jogos de Lobisomem Apocalipse, bem como os jogos de RPG. Então hoje nós tivemos uma pauta fria aí pra galera, mas que certamente vocês vão conseguir, vocês vão pegar aqui dicas de um lado, do outro ali e tal. E lembra sempre que as bizarrices, elas são extremamente válidas, uma vez que você está disposto a narrar aquilo e os seus jogadores a jogar, né? Eu tô enchendo o saco aqui, e metaplot, os caralho mesmo, e tô jogando ali uma aventura só de Fiana, tô narrando uma aventura só de Fiana, o Pedro inclusive tá jogando, de mitológico da minha cabeça, e foda-se, se aparecer dragão, luta contra dragão, o anel de Nibelungo, se eu quiser eu coloco e foda-se, é isso aí mesmo, e completamente alheio ao plot de Lobisomem Apocalipse. Então, enfim, só joguem do jeito que vocês quiserem. Uma parada que o Pedro perguntou mais cedo, se a gente chegou a jogar outra coisa, a gente chegou a escrever um livro de X-Men, cara. Você tem essa parada? De menor. Eu já joguei esse jogo, hein? Ficou foda, bicho. Eu ralei nessa parte. Então, isso aí, olha só, eu não só me lembro, como eu tenho o caderno que nós escrevemos à mão. Ele tá aqui comigo agora, nesse momento. A caneta Bic, né, cara? Exato. Além disso, eu tenho esse livro digitado e formatado, diagramado, que eu fiz isso. A gente vai gravar a respeito de sistemas fan-made. Inclusive, falaremos sobre X-Men, a evolução, que nós fizemos em 1999 ou 2000, não tenho certeza. Inclusive, você como coautor do livro, você está convidado a participar. Isso é mais pra frente, eu não tenho certeza agora o número do episódio, mas mais pra frente a gente vai falar a esse respeito. Então, quem dele... Nem sei se a gente chegou a jogar muito essa parada, né? A gente jogou algumas vezes, poucas, mas a gente jogou... Eu já narrei esse jogo aqui em Ouro Preto, inclusive pro Dentinho que tá ali, Foda. pro CJ também que participa aqui, e pra um outro cara que não tá aqui, mas já joguei. O Pedro também jogou. Com os poderes investidos em mim, por mim mesmo, hoje eu sou obrigado a me eximir a minha resposta, na verdade, do desafio de posto, mas vocês vão entender por quê. Porque a gente foi falando aqui agora a respeito de bizarrices e por aí vai, a gente criou então o cenário, um personagem ali, um NPC e foi criando esses fundamentos. Bem, acontece que os amigos Pedro Nogueira e Guilherme Pimenta, o de menor, o Guilherme Pimenta, no caso, de maneira profissional, ele é músico, o Pedro manda lá no baixo lá também e tal. Então agora, caras, eu preciso de uma trilha sonora para esse nosso jogo bizarro. E não vem falar assim, põe a banda tal. Porque aí eu ia falar para colocar Manowar e pronto, acabou, que é isso aí mesmo. Calma, o nosso jogo bizarro, ele é qual deles, dos vários que a gente citou? O do Capadócio? Então, é o nosso jogo bizarro. É o nosso jogo bizarro que vai pra Netflix, que ele tem o Spawn no Velho Oeste, e junto no Velho Oeste tem os caras que tem um que é metade carro e a outra metade, ele é só um Ford T, que não tinha no Velho Oeste, mas foda-se também, porque é bizarrice mesmo, então é isso aí mesmo. A gente mistura tudo. Eu preciso de uma trilha sonora pra esse jogo. Eu vou tocar a trilha aqui pra você agora. Eita! Então. Agora, porra, ficou fora. Que porra é essa? Eu vou me eximir da resposta também. Depois dessa, né, Pedro? Pô.
qual é. Agora foi, agora massa. Nossa. Eu já tava esperando, falei, vai vir um violino chorando lá na casa do caralho, não tava sabendo que você tava no violão, não. Muito foda. Como é que continua com a resposta depois disso? Vamos só encerrar aqui mesmo. Beleza. Enfim, galera. Então, esse foi o nosso bate-papo aí sobre Cachorroma e a raiva, porque foi daquele jeito que a gente jogava, daquele jeito e, enfim. O jogo ele vai evoluindo e vai mudando, mas ele vai permanecendo na nossa memória e vez ou outra a gente sempre resgata isso daí. Obviamente agradecer aí a participação, Pedro, valeu aí, cara, mais uma vez. Opa, valeu. Boas memórias e boas risadas. Eu queria agradecer aqui pela presença do de menor, cara, que depois de 2 décadas conversando com o cara, pô, fantástico isso. Valeu de menor, valeu, show. Pô, eu que agradeço aí, galera. Eu que agradeço demais, sou fã de vocês aí, parabéns pelo trabalho aí, pela construção. Tanto tempo aí que tá rendendo bons frutos e tamo junto. Estamos sempre junto, cara. Você sabe disso e você tem mais do que aval, você sabe disso. Só me mandar uma mensagem me xingando, falando que você quer gravar, porque talvez eu tenha falado mal de você ou dos nossos jogos do passado em algum momento. Mas o Garocast, o Caerne do Garocast está de portas abertas para ti, cara. E só para lembrar a galera aqui de menor, aí, vocês já escutaram o Guilherme Pimenta, vocês escutaram aí um trechinho aí, mas no violão aí, mas o trabalho dele no violino, tem as redes sociais como Guilherme Pimenta, certo, Di? Isso é no Instagram como Gui Violino, Gui de Guilherme Violino, e lá no Spotify só procurar Guilherme Pimenta, que tem lá minhas músicas, meu disco. O disco Catopê, não é isso, cara? Isso, primeiro. Quando é que sai o segundo aí? Eu tô no processo de gravação do segundo aí. Ah. Se tudo der certo, esse ano vai rolar um novo. Ah, então tá bom. Porque você sabe que eu tô acompanhando essa carreira aí desde a fita cassete, então tem que... Que eu ainda quero receber, porra. Eu quase abri o cast de hoje falando meu nome é Chocos e noite fria, o vento bate e o capeta vem mais tarde. Tem sido foda pra caralho. Ai. Mas então é isso. Então, Nação Garou, vocês mandem aí pra gente os seus comentários, as suas próprias experiências aí, tanto no universo bizarro aí de Lobisomem, The Bizarre Adventure, como a galera já falou ali, como também no jogo... Pode ser até a capa do cast. Ou então... nos seus jogos mais sérios aí, de como vocês começaram e tal, etc. E essas primeiras impressões para quem tá começando. Certo? Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até agora. Essas mensagens elas devem ser enviadas então para naçãogarou@yahoo.com.br. Ao de menor e ao Pedro, muito obrigado aí pela participação. Um wave de despedida para todo mundo. Valeu!